Pronto. Boa tarde, gente. Para quem não me conhece ainda, eu sou Lucas Araújo. Eu sou estudante de enfermagem da Faculdade Anísio Teixeira, em Feira de Santana, aqui na Bahia, e atual presidente do Diretório Acadêmico de Enfermagem Ana Nery. A gente ocupa na Executiva Nacional o cargo de coordenação do setorial de combate às opressões de diversidade, juntamente com o coletivo Todas as Cores, que é de Belém, no Pará. E como a gente ocupa esse cargo, agora durante o mês do orgulho, a gente decidiu fazer esse ciclo de palestras, que é intitulado de Mês do Orgulho, para que a gente pudesse estar debatendo uma das pautas propostas por esse setorial. Assim, a gente vai estar hoje aqui em live discutindo o protagonismo trans na luta LGBTQIA+. Nós teremos como palestrantes Helena Gonçalves, Bruno Santana e Tiffany Odara. Cada pessoa vai ter um tempo de até 30 minutos de fala. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma contribuição, podem colocar no chat, que a gente vai lendo aqui quando acabar as falas dos palestrantes, para que a gente não tenha muita interrupção de fala, para não atrapalhar o fluxo. Agora eu passo a palavra para Helena Gonçalves, que é quem vai estar iniciando o debate. E Helena, enfermagem, Aurora de Afonso Costa, na UF, presidente do Diretório Acadêmico de Enfermagem, Aurora de Afonso Costa, e pesquisadora no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Educação e Saúde Comunitária. Fica à vontade, Helena. Bom, gente, boa tarde a todos presentes. Né? É uma honra estar nesse espaço e ter sido convidada para ele, principalmente junto a duas outras figuras tão incríveis, né? Que estou tendo a honra de dialogar em segundos e já ver a dimensão do que são nesse pouco tempo. Enfim, para eu ser encaminhativa, né? Eu pensei em a gente começar com uma abordagem a respeito desse histórico do que é o movimento de forma geral, até porque, né, a gente vive num país que ele tem lutado constantemente contra o que é a construção da memória que a gente tem, né? E principalmente diante disso tudo, eu acho que me lembra até algumas falas, na verdade, Nietzsche, inclusive, ele fazia essa construção sobre a consciência e a capacidade de confiar no futuro, mas que ele depende e ele e que para ele se formular, ele tem necessidade da memória para que a gente realmente não torne a repetir alguns erros que a gente cometeu no passado. Então, com base nessa construção, né, a gente lembrar, principalmente muita gente dentro do contexto, não sei se todo mundo conhece, o porquê desse mês a gente chamar de mês da visibilidade, tanta coisa que a gente discute, debate nesse mês, né, as pessoas acabam lembrando muito de muitos espaços só referente aos meses em específico. E aí, assim, lembrar que tudo isso deu-se início em 69, né, 1969, com a revolta, né, conhecida como Revolta de Stonewall, que decorreu justamente por conta teve esse nome, na verdade, né, por conta de um bar chamado Stonewall Inn, que era um bar em Nova York, né, na cidade de Greenwich, Village, e dentro desse contexto, a gente tem que entender que o cenário era mediado por uma política que dizia que pessoas do mesmo sexo ou pessoas que diferiam a um contexto cis heteronormativo, elas não poderiam se relacionar em contexto nenhum. E aí a gente tem nesse momento a necessidade, até porque nós, enquanto pessoas e enquanto as nossas diferenças, né, e a nossa diversidade, a gente tem que entender que a gente compõe esse espaço enquanto mundo desde que o mundo é mundo. E a gente sempre buscou ocupar esses espaços de todas as formas possíveis e imagináveis. Então, essas pessoas elas precisavam socializar como todo outro ser humano, precisavam estar em locais, ir e vir e ter o seu direito de livre acesso. E isso era muito restrito por conta das legislações, obviamente também mediadas por um preconceito da época, né? E aí a gente tem esse bar, que ele é um bar que tinha, né, essa visão de ser um bar agregador que recebia um público diverso. E
Enfim, a época, obviamente, né, a gente tem que entender que a gente tinha um cenário catártico acontecendo nesse período de 69, que era manifestações contra a guerra do Vietnã, movimentos de direitos civis dos negros dos Estados Unidos, né, e movimento contra a cultura. Então, tudo isso gerava uma série de hecatombes, na verdade, sociais, que levavam ao processo de enfurecimento de uma classe, principalmente branca e burguesa, que eram as quais determinavam ou tentavam determinar em sua maioria o que era correto ou não, o que era, na verdade, politicamente correto ou não, dentro das condições sociais. Isso leva a polícia a movimentos de batidas constantes nesses bares que dão essa abertura para o público na LGBT de forma geral estar e viver e socialmente conviver. E, inclusive, quando isso aconteceu no Stonewall, o que aconteceu foi que houve todo um movimento muito agressivo e brusco da polícia, como é conhecedor por muitos de nós dentro dessa realidade, de chegar realmente e agredir e forçar a prisão, inclusive, de 13 componentes que estavam no espaço. Em sua maioria desses componentes, os 13 presos, estavam trans, né, travestis, drag queens, e isso, naquele momento, era entendido simplesmente, ou acredito que a expectativa da população era que simplesmente houvesse o ato de a polícia vai chegar, imprimir e vai afastar as pessoas desse cenário. Mas não esperavam eles, acredito que sua maioria, que isso, na verdade, levaria a grande hecatombe do que é essa conquista de espaço que a gente tem hoje em dia, que foi determinada naquele momento em específico, onde houve uma revolta naquele local, e principalmente por alguns personagens que citarei futuramente, que levaram a dias consequentes de protestos e manifestações justamente por esse direito à liberdade. Essa liberdade que hoje em dia a gente ainda sente que ela é tão reprimida, que ela é tão julgada, que ela é tão posta em diversos parâmetros e fatores. Naquela época iniciou-se essa grande mobilização, né? E aí a gente traz isso também para uma história que as pessoas normalmente costumam falar, tá, a gente cita nível mundo, mas em nível Brasil, o que acontecia nesse tempo? Questões transpassavam a gente enquanto luta. O Brasil não se manifestava enquanto nada disso? A gente teve um tempo de diferenciação entre 1969 até o início das questões que eram discutidas no Brasil, que elas vêm surgindo, né, basicamente 9 anos depois, em 78, onde a gente teve as primeiras manifestações, as primeiras concentrações de grupos. O primeiro grupo, inclusive, era o Somos, que era um grupo, né, entendido dentro da classificação como um grupo homossexual, e especificamente por essa classificação, porque transexuais e travestis elas não eram vistas dentro desse contexto. Na verdade, como sempre foi o exercício da população de uma forma geral, a tentativa era marginalizar esses povos, essas populações, essas pessoas, para justamente tirá-las desse lugar de uma possibilidade de visibilidade, de qualidade de saúde, de convívio social no meio da sociedade. Bom, pensado isso, os anos eles se avançam, obviamente, né? E aí, quando a gente por volta, na verdade, entre a década de 80 e 90, a gente tem um início e um boom de lutas muito grandes, principalmente trazidas pelas travestis no contexto do nosso cenário nacional, onde elas levantam pautas sobre a emergente movimentação da comunidade por consequência do uso das categorias de travesti e transexual para o nosso meio. E isso, né, dentro do contexto, obviamente, a gente vendo a sociedade em que a gente está inserido hoje, jogando isso anos atrás, a gente sabe que havia toda uma problematização muito maior e uma tentativa de barrar absurda todo esse contexto, toda essa briga que acontecia à época. Bom, em 87, a gente encontra com o João Antônio Mascarenhas. O João Antônio Mascarenhas ele era uma das pessoas que estavam dentro do movimento homossexual para poder desenvolver as suas lutas em prol da sua causa, né? E ele, às vésperas de um lançamento de uma Constituição, onde estavam acontecendo muitas discussões sobre quem entra contemplado nessa Constituição, quem não entra contemplado nessa Constituição, e todos os avanços que a gente precisaria ter naquele momento, ele simplesmente vai a plenárias muito específicas, que inclusive a plenária frente dos direitos coletivos e individuais, e ele chega lá e ele diz que há um equívoco por parte da sociedade com relação à compreensão da travesti no contexto da comunidade LGBTQIA+. E qual era esse equívoco? Ele colocava dentro dos parâmetros e dizia: existe o homossexual comum,
E existem as travestis, que em sua maioria, segundo a fala do próprio, eram prostitutas e que normalmente estavam associadas a pequenos furtos ou a drogas e outras questões assim. Bom, tudo isso com uma tentativa justamente de marginalização, né, do grupo, da população em si, e para tirá-las desse cenário. Apesar de tudo isso, a gente precisa admitir que houveram avanços ao ponto de a gente conseguir colocar o termo orientação sexual dentro da Constituição e iniciar combate às discriminações, foram pontapés iniciais. A gente avança alguns anos nas discussões, nas lutas, né, e a gente vê ao longo desse processo reuniões e discussões, né? Em 95 a gente começa a ver a criação da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis, que começa a levar a inclusão do termo travesti no movimento homossexual no Brasil, né? Como era entendido, como era classificado. A entrada da forma transexual, ela na verdade ela só é trazida mais tardia para esse contexto, até porque suas discussões eram muito mais específicas e demandavam toda uma leva diferente de colocações. Em 2000, né, a gente tem, em dezembro de 2000, na cidade de Curitiba, a organização de ONGs, através de ONGs transexuais e travestis, a criação da chamada, então, Articulação Nacional de Transsexuais, Transgêneros e Travestis, ficou conhecida desde a época como ANTRA, atualmente redesignada, né, em sua nomenclatura para Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que realizava anualmente encontros com participação a nível nacional, né, de alcance nacional, possibilitando o diálogo com o poder público, né, para pleitearem a questão da participação dos espaços gerais do movimento e pela luta de seus direitos e suas composições sociais. Bom, daí para frente a gente tem um parâmetro de histórias que a gente vem avançando e vem vendo esse mar de conquistas que se vai tendo, de direitos que a gente vai conseguindo alcançar, tudo isso, obviamente, à base de muita luta, muita resistência e, infelizmente, lamentavelmente, a gente precisa dizer, de muito sangue, de muita morte. E aí faz me levar ao ponto também de discussão sobre o que é essa tomada de espaços que a gente faz, essa forma de ocupação em busca desse protagonismo que a gente quer ter enquanto constituintes da sociedade, né? Bom, eu falei que citaria mais tarde alguns nomes específicos que muitas das vezes eles simplesmente evidenciam para a gente o quanto é tão natural da sociedade a gente trazer alguns apagamentos. As pessoas às vezes até conhecem a história dessa revolução de Stonewall, mas elas pouco sabem, na verdade, o grande protagonismo desenvolvido nesse cenário, ele foi, e eu vou citar duas personagens muito icônicas nesse processo. Uma delas era a Marsha P. Johnson, que era uma mulher trans, nascida em 45, mais ou menos, negra, que posteriormente, anos depois, ela seria a criadora da STAR, né, que era a Street Transversation Action Revolutionaries, que era uma instituição, né, uma casa acolhedora dedicada a oferecer moradia, principalmente a jovens trans e drag queens que viviam nas ruas. Outra também que a gente podia citar e que era muito próxima da marcha era a Sylvia Rivers, que era uma mulher já que desbravava, né, era uma pessoa, na verdade, que já desbravava esses contextos todos e que só veio anos depois se pronunciar devido aos milhares de rótulos que a sociedade tenta impregnar na nossa vida, porque a gente tem que se definir, porque a gente tem que ser, porque a gente tem que se colocar o tempo todo para dizer o que é, como se eu tivesse necessidade de prestar esclarecimento à sociedade o tempo inteiro sobre quem eu sou. E devido a todas essas pressões, ela chega em um determinado momento, né, e aí ela, na publicação de um ensaio dela, que foi dado o nome, né, na tradução como Rainhas do Exílio, As Esquecidas, ela simplesmente chega e coloca lá que ela se define em alguns momentos a si mesma como homem gay, em outros momentos como uma garota, em outros momentos como uma drag queen, em outros momentos como a rainha das ruas, em outros momentos como ela torna a se definir como um homem gay de novo. E assim, ela diz, vocês precisam compreender que essa necessidade de uma identidade que vocês me impõem, ela não me cabe. E da partir daí, na verdade, se influem muitas das questões das discussões sobre a não binariedade dentro desse contexto. E ela abordava, inclusive, também nesse artigo as colocações dela da livre expressão e forma de amor, porque buscavam rotulá-la primeiro num padrão, e aí depois, quando ela teve envolvimento durante uma época com uma mulher
tentaram colocá-la dentro de uma outra forma, e ela simplesmente disse, não, eu sou livre para amar. Entender que, assim, por que então, Helena, que você cita essas mulheres, por exemplo, como pessoas tão importantes, como personagens tão importantes? Apesar da luta e de toda essa movimentação que a gente faz ao longo da vida para ter espaço, para ser vista, para ser reconhecida, para ser entendida como uma pessoa também de direitos, como uma pessoa política, como uma pessoa que, como qualquer outra, tem que realmente ter o seu direito de ir e vir com segurança, sem ser morta, sem ser apontada, sem ser diminuída por ser quem a gente sempre teve o reflexo de acolhimento dos nossos meios. Sempre teve a grande mobilização, a grande movimentação, até a nível nacional, para justamente trazer a acolhida de toda a comunidade para a gente, porque a gente entende as dificuldades que a gente passa. Se colocar num ponto de contrapor a cis-heteropatriarcado e essas condições que a sociedade impõe como as naturais, né, loucamente, mas enfim, elas normalmente levam a gente a um lugar de exclusão. E de uma exclusão não só dos contextos tipo perdi amigos, mas de uma exclusão familiar, de uma exclusão de N estruturas da vida que a gente às vezes aprende a sobrevivê-las com todo o processo de dor que a gente tem que se construir por cima e dar a volta para continuar. E mesmo que a gente sofra todas essas exclusões, a gente em momento nenhum, a história já mostra que a gente simplesmente olhou e falou assim, não, vamos fazer o que faz com a gente, vamos reproduzir esse ato de excluir. Não, pelo contrário, a gente sempre buscou acolher, fortalecer umas às outras, e é assim que a gente tem chegado até aqui onde a gente está. É na busca pela soma, pelo coletivo, pelo termo que inclusive eu amo, pelo aquilombamento, juntar os nossos pares, os nossos similares, aqueles que divergem. Isso não era, isso era uma bandeira que era levantada pela gente no entendimento de é aqui que a gente vai mostrar a diferença. A diferença ela não tem que estar na gente só de conquistar a nossa luta e mostrar que a gente tem total potencial de alcance das áreas, só porque a gente tem, mas mostrar que dentro de tudo isso a gente difere deles porque o nosso processo de construção e de criação é que a gente não vai reproduzir esse ato absurdo enfim, totalmente segregador de afastar os outros, de colocar o outro a uma margem totalmente diferenciada. Enfim, então, um dos movimentos que a gente via muito significativo, né, eram essas casas de acolhimento que eram criadas. Em 84, inclusive, tem a Brenda Lee, que institui esse primeiro processo aqui, né, funda a primeira casa de acolhimento no Brasil, para já mostrar essa necessidade de união, de acolhimento para essas pessoas que normalmente são marginalizadas e afastadas do contexto social, e com a busca de reinseri-las posteriormente ou de prestar cuidados a elas. E aí eu penso, bom, são pessoas que foram lá e tiveram que se colocar no lugar de confrontar. E não era confrontar só o ato das palavras, né? A história conta que Marcia, por exemplo, ela foi a pessoa que ela teve que desafiar, acreditou ela que todos os medos e possibilidades dela, entendendo todos os seus transpassamentos, né, dentro da tabelinha social que estipulam sobre quem vive e quem morre, muitas das vezes, né, era uma mulher, a gente está falando de uma mulher trans, negra, e dentro desse contexto ela tem que juntar tudo isso dentro de si, para além de fazer valer a sua voz nessa revolução, ela, no momento que ela se vê com medo, que ela se vê totalmente cercada, ela lança um tijolo na cabeça de um policial. A Silvia, por exemplo, ela, diante de todo aquele momento que ela vê que o cenário ele está totalmente fora do controle, totalmente fora das possibilidades, das capacidades de serem ali mediados para uma discussão e conquista de direitos, que as pessoas simplesmente estavam apanhando, né, e que ela via que as pessoas iam morrer, ela lança o coquetel molotov contra a polícia. Então, assim, as pessoas, elas basicamente dão as suas vidas, põem as suas vidas a um risco absurdo pela garantia do direito. E isso sempre foi uma marca que a Trans carregou, né, que ver a situação, que entender que o espaço ele precisa de uma ação de alguém, e ela se coloca nesse lugar, nesse espaço, ela diz assim, bom, já que ninguém vai fazer, porque cada um está vivendo ao seu mundo, né, ou que as pessoas simplesmente querem segregar as lutas e dizer que a sua que é mais fácil, ou que a minha que é mais difícil, ou que isso ou aquilo, então, assim, a gente normalmente simplesmente toma o cenário e diz assim, tudo bem, independente da exclusão que você queira criar, a gente precisa, na verdade, criar aqui os polos de defesa coletiva para essas lutas, para esses espaços. E ao longo da história, obviamente, principalmente das referências que eu traço para poder me pautar na minha fala hoje,
a gente consegue ver essa construção. Vou mandar aqui depois as referências em texto bonitinho para vocês terem uma noção do que, né, de onde sai toda essa minha fala. E aí pensar, bom, esse protagonismo, na verdade, quantas das vezes ele é afetado socialmente? Quanto a gente vê aí que eu posso citar repetidamente diversos nomes e vocês se levem ao questionamento de quantas vezes vocês realmente já pararam para ouvir sobre eles. Quantos nomes que às vezes na mídia eles são desconhecidos simplesmente porque é uma ação, uma referência de apagamento muito social. E aí, eu lembro, inclusive, através disso, de um texto que Goffman trata, que é sobre a questão do estigma. E o quanto o estigma ele é essa ferramenta que ele nos tira do cenário da possibilidade de visibilidade para nos colocar num cenário outro de total afastamento da sociedade. E como é que o estigma ele funciona? Como é que ele se estrutura? Como é que ele simplesmente se torna essa ferramenta tão cruel contra a gente? Ele começa a traçar parâmetros daquilo que deveria ser o normalizado das situações dentro daquilo que ele diz que é deturpado pelas situações. Então, ele coloca, normalmente, a população trans dentro desse cenário. Ele diz assim, olha só, há coisas que são aceitáveis, mas isso aqui difere totalmente da normalidade que a gente cria como parâmetro. Ele diz que, normalmente, a população trans é aquela população que é vista como, abre aspas, divergindo dos conceitos da família tradicional, né? Fecha aspas, e lamento, porque, desculpa, de família tradicional eu prefiro mais a minha. Na minha família eu prefiro viver o amor da minha livre forma, onde eu possa me colocar da forma que eu quiser, ser quem eu quiser, com o direito a viver da forma que eu quiser, e de preferência sem incomodar, né, e ser incomodada pelos outros. Que eu acho que é aí que está a grande barreira. A gente tenta tanto colocar algumas especificidades sobre o ombro, cargas sobre um ou sobre o outro, que a gente simplesmente esquece de se colocar no cenário de, ei, vamos viver as nossas liberdades, lutando pelos direitos que a sociedade, de uma forma geral, ela avança, sem querer excluir ou segregar para espaços de não visibilidade determinadas pessoas, porque alguém, algum dia, disse que elas são diferentes. Enfim. Então, assim, essa ferramenta enquanto estigma, ela é utilizada para diversas esferas e diversos cenários que a gente poderia se debruçar aqui. E eles transcorrem por base, por exemplo, no profissional ao acadêmico, que eu acredito que seja a esfera onde muitos daqui, nesse momento, estão vivenciando. E pediria para vocês pararem para refletir também. Uma vez eu fui indagada sobre uma condição para que eu refletisse e fizesse a conta de quantas pessoas daquele meio estão inseridas com aquelas características. E eu me coloco a indagar para vocês quantas pessoas trans, no meio da comunidade acadêmica, vocês tiveram esse contato, tiveram contato. E digo mais, quantos docentes trans vocês tiveram ao longo dessa jornada acadêmica que vocês estão vivenciando ou já vivenciaram? Se pergunte e comece a criar essas reflexões sobre o porquê é tão difícil você encontrar essas pessoas nesses espaços. E, assim, a gente ouviu muito falar recentemente sobre a luta antirracista, que é uma luta de extrema importância, uma luta sobre a qual eu vou passar a minha vida me debatendo sobre ela e enfim, né? E fazer pensar também que existem algumas outras lutas também que muitas das vezes a gente acaba apagando. Mesmo que elas estejam inseridas dentro de um centro, eixo principal, elas acabam sendo apagadas, porque elas diferem a um contexto que a maior parte das pessoas, dentro de um contexto cis, que ainda ocupa a maior parte de um espaço de poder, determina que não é o padrão a ser seguido quando ele diverge desse contexto cis. Então, assim, lembrar vocês que, para além de uma luta também antirracista, que a gente busca desenvolver diariamente, as lutas também para combater diariamente a transfobia. E pensar assim, mas Helena, de que formas que eu poderia simplesmente, sei lá, lidar com esse cenário e eu sendo uma pessoa cis ou eu sendo uma pessoa, enfim, eu poderia simplesmente me mobilizar para avaliar esse cenário, de que forma eu poderia tentar ajudar e contribuir para essa luta. Gente, às vezes os atos eles são tão mais simples que a gente cria uns monstros muito desnecessários para poder colocar naquele lugar e muitas vezes criar como barreira para a gente seguir. Pensar, por exemplo, nessa situação, às vezes na simples colocação do nome, do pronome, da forma de realmente tratar dentro daquele contexto.
entenderem uma coisa que eu sempre digo, principalmente quando estou nos espaços para debater negritude, é que as pessoas precisam compreender que o olhar delas para aquilo que elas consideram a margem de uma sociedade é sempre e sempre será sentido pelaquela pessoa que vivencia a experiência. Então, o olhar da diferença, ele é um olhar que ele atravessa a gente, machuca a gente, muitas vezes afasta a gente do cenário de uma possibilidade de diálogo. Então, que vocês sejam essas pessoas que, quando encontrarem com essas potências nesses lugares, vocês se coloquem a combater aquilo que é dito como o padrão a ser seguido, como a norma a ser conduzida para o espaço. A academia, mesmo com tanta gente, a gente tem basicamente referenciado aí desde os anos de 2000, 2002, se não me engano, um número significativo de publicações e mobilizações advindas e construídas pela população trans. E quantas vezes você já parou para se perguntar se aquele livro que você está lendo, se aquele artigo que você está lendo, que você está se debruçando para uma construção futura, ele é ou foi produzido por alguém trans? Quantas vezes vocês já foram realmente buscar autores, né, ou bases literárias que são construídos por essas pessoas? E a gente vê o quanto, na verdade, os espaços eles vão nos condicionando a simplesmente buscar um padrão, trabalhar por cima daquele padrão e não se interessar sobre o que difere esse padrão tão brutalmente construído para a gente. Então, assim, dentro disso também pensar que temos todas essas colocações nessa construção inicial que estou aqui fazendo, obviamente que vai ser perfeitamente conduzida tanto pelo Bruno quanto pela Tiffany, e pensar que às vezes a gente passa por algumas experiências ao longo das nossas vidas e que a vida nos coloca no ponto de confronto de eu posso ser uma pessoa que eu, nesse momento, vou me declarar como coadjuvante dessa luta, ou melhor, como personagem mesmo agregado a essa luta aqui, vou me tornar, nesse momento, uma colaboradora para essa luta aqui, ou simplesmente eu vou sair desse cenário pelo meu simples silêncio. Entenda que silêncio, principalmente na atual conjuntura onde a gente vive, é também ter posicionamento. Silenciar nesse cenário onde a gente vive é também manifestar a sua opinião e a sua forma de se expressar. Então, assim, atente-se ao seu silêncio, atente-se ao apagamento. E a gente, eu citaria tranquilamente aqui um exemplo vivenciado alguns dias atrás, na plenária da unidade acadêmica onde eu estou inserida, né, da minha escola de enfermagem. Como o Lucas me apresentou aqui, sou atual presidente da gestão interina do meu diretório, né, uma questão que foi transpassada já desde o seu início por falas como mas a escola tem uma visibilidade X, ímpar e etc. E talvez, será que você não deveria repensar essa sua colocação, essa sua indicação à presidência, visto que você representa uma figura que difere tanto desses padrões? E eu fiquei olhando e tentando acreditar, porque a gente às vezes tenta realmente acreditar que não é aquilo que a gente está ouvindo. Né? A gente tenta realmente se colocar no ponto e a gente fala, não é isso. Não é possível que eu esteja ouvindo essas colocações nesse momento. Mas eram. E eu disse, não buscando uma questão de ego, de querer dizer que eu sou ou deixo de ser, mas que se existiam muitas coisas que aconteciam ali que eu nunca deixei de ser, e muitas das vezes, a pessoa que foi lá movimentar para que aquelas ações acontecessem. A única diferença é que, por ser quem eu sou, a história sempre buscou o exercício de me apagar dentro daquele espaço. E isso acontece com muitos de nós na nossa rotina, como uma facilidade tipo de respirar mesmo, né? Em que a gente simplesmente, às vezes, vai lá, desbrava 500 oceanos e depois a gente é apagada, porque nunca interessa colocar a trans naquele cenário, porque geraria uma repercussão de ter que fazer as pessoas lutarem. E não é uma luta que está interessando a todo mundo. Então, assim, entende todos esses parâmetros que a gente vai transpassando enquanto a sociedade vai criando essas estruturas de se difere ao padrão, não faça esforço. Se difere ao padrão, você vai lutar para quê? Ou então no básico. Não, mas eu não estou incluída dentro desse grupo, eu não estou incluída dentro desse contexto. Eu vou falar o quê? Eu não posso falar. Não, olha só, a gente precisa entender que a sociedade, de uma forma geral, enquanto uma sociedade que diz que luta por direitos, e a sociedade que realmente luta por direitos, é aquela sociedade que, independente de ser o meu quintal ou não, de ser a minha vida ou não, ela vai lutar pelo direito de igualdade, o direito de ir e vir, o direito de não morrer, simplesmente porque eu não estou de acordo com os padrões que alguém, algum dia, ousou determinar que eram os padrões corretos a serem vivenciados ou seguidos. Enfim, levando para a conclusão, já porque eu já estou batendo meu tempo, é pensar que
às vezes coisas simples como a validação de um nome no espaço. Ah, mas existe documento? Existe. Ah, então ok. Não existe? Ok também. Se eu digo que o meu nome é esse, então o meu nome ele tem que ser validado por esse espaço, não só por mim, mas pelas pessoas que dizem que estão ali junto comigo também o tempo inteiro. É um direito garantido pela legislação, mas que ele tem que ser validado pelas pessoas continuamente. É o meu direito de ir e vir, de existir, de ser quem eu sou. E de, sempre que a gente tenta nessas estruturas, né, existe sempre aquele momento que a catarse acontece e que alguém em algum momento vai soltar, porque é impossível manter o monstro para sempre no armário. Então alguém sempre em algum momento vai soltar o famoso ou o dito, a dita forma de agressão que as pessoas simplesmente mais acham de vivenciar e de atacar e de atingir a gente em alguns momentos. Né? Isso falando de um contexto só verbal, que é buscar num passado, às vezes muito distante, um nome que em algum momento, por uma questão, né, em que a sociedade atribui a condição do gênero a se tem um pênis ou uma vagina e ponto, né? Esse é o resumo, que ele é feito por uma construção histórica, se tem ou se não tem, ou como deixa de ser, e ele nos atribui um nome dentro dessa situação, dentro desse contexto, ele quer dizer o que nós somos ao longo da vida. E quando a gente simplesmente decide dizer assim, ei, eu não sou o que me disseram ser, ou ei, isso nunca aconteceu, não é dessa forma, já causa aquele cenário de estranhamento, e leva muitas das vezes a esse cenário ser utilizado posteriormente, uma atitude completamente transfóbica e denunciável, inclusive, a condição de sermos ali totalmente atingidas, de sermos feridas, de sermos colocadas num lugar de, olha aqui, ó, a gente sabe que você está dizendo que você é isso, mas eu queria te dizer, lembrar para você que assim, a gente não concorda, a gente quer dizer que você é isso aqui. Enfim, às vezes parece muito simplista, mas só quem sabe a dor do que carrega e do que vive pode dizer realmente o que é essa experiência, de muitas vezes ser negada no espaço, de muitas vezes ser colocada num lugar de inexistência ou de desqualificação sobre o que a gente se diz ser. Bom, meu nome é Helena Gonçalves, né? Como dito, eu sou presidente do diretor acadêmico Aurora de Afonso Costa, moradora do Rio de Janeiro. Infelizmente não pude aparecer visualmente para vocês, que eu estou cumprindo um momento muito importante da minha vida enquanto uma mulher trans e candomblessista. Então, dentro desse meu momento de preceito, vocês estão apenas com a minha voz, com uma autorização, obviamente, da minha orixá, minha líder religiosa. E foi uma honra poder usar esse espaço para poder falar um pouco com vocês, abordar um pouco do que é essa nossa sensação dentro desse espaço, do que a gente construiu até hoje, para viver, resistir, sobreviver e lutar pelos nossos. Muito obrigada. Bem, gente, eu acho que falo por todo mundo quando eu agradeço a Helena pela fala. Eu acho que não poderia estar mais maravilhado nesse momento do que o quanto estou agora. Não vou fazer nenhum comentário agora, porque a gente pode estar fazendo isso no final da live para não atrapalhar o fluxo. Então, vamos dar continuidade agora com a fala de Bruno Santana, que é licenciado em Educação Física pela UFES, transativista do De Trans Pra Frente e Transbatucada, e compõe o eixo LGBTQI do mandato coletivo do vereador Marcos Mendes, do PSOL. Queria saudar, né, a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, participando, na verdade, construindo esse espaço com a gente. Acho que a ideia desse espaço é justamente trocar, aprender e multiplicar, né, esses conhecimentos. Queria agradecer a todas as mãos aí que, entrelaçadas, construíram, fizeram com que esse espaço fosse possível. E agradecer a fala da Helena, assim, que, enfim, me toca também profundamente. Começo dizendo que é muito bom estar entre pessoas pretas, né? E essa mesa, ela é preta, essa mesa, ela traz essa ancestralidade, né? A partir desse corpo da Helena, a partir desse corpo da Tiffany Odara, a partir do meu corpo, que também é político nesse espaço. Tem uma pessoa assistindo essa live, que é o Leonardo Peçanha, que também é um homem trans negro, e que é uma grande referência para mim, dentro do movimento transmasculino. Eu vou trazer um pouco, assim, na verdade, a minha fala vai, enfim, ser atravessada pela transmasculinidade, porque eu acho que temos aqui, né? A Helena já trouxe essa fala, a Tiffany vai trazer também.
E aí eu queria começar assim dizendo que esse protagonismo, né, na luta LGBTQIA+, ele infelizmente ainda é branco, né, e ainda é um protagonismo que está mais próximo da norma. A gente sabe o quanto a nossa letra T, né, ela é apagada, ela é invisibilizada, né, e silenciada em muitos espaços. E aí, quando a gente pensa também nesse protagonismo, e aí fala um pouco, né, da luta e, enfim, de como se dá esse movimento transmasculino no Brasil, que ele vai começar lá em 2005 de forma bem tímida, né, e ele vai, enfim, começar a tentar se consolidar em 2013, a partir, né, da construção do IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, né, dizer que pouco diferente da construção desse movimento histórico que foi feito pelas travestis, mulheres trans, né, e travestis, o nosso movimento ele se constitui muito mais dentro do campo virtual, porque é a partir desse lugar da internet, né, que nós, homens trans e pessoas transmasculinas, começamos a acessar esses espaços, começamos a entender o que é a transgeneridade, o que é essa identidade de gênero transmasculina, né, a partir da figura do João Nery, né, o saudoso João Nery, que não está mais entre nós, a partir da história também do Book Angel, né, que é um homem trans, enfim, não é brasileiro ele, e é a partir dessas redes que se dão dentro da internet, né, nesses espaços virtuais, essas redes de afeto, de acolhimento entre homens trans, que começa a se consolidar, né, o nosso movimento, que, enfim, até esse exato momento, no Brasil, ainda não conseguiu, né, se fortalecer ao ponto de construir, né, nacionalmente um espaço que contemple, né, todas essas transmasculinidades. E aí, por que é que eu digo que, infelizmente, é o racismo que vai estruturar, né, assim como dentro de toda a sociedade, dentro do próprio movimento trans, o racismo ele ainda vai estruturar, né, esse protagonismo. A partir do momento que a gente, por exemplo, constitui espaços de representatividade trans, mas que esses espaços são extremamente brancos, com pessoas trans, né, brancas, e que estão ali dentro de uma leitura social, que eu vou chamar de uma leitura que se aproxima dessa cis, né, heteronormatividade. Então, é importante a gente trazer esses elementos para a gente pensar o quanto esse protagonismo ele é atravessado por esse racismo. Né? E aí, quando eu penso, por exemplo, em protagonismo trans na mídia, e aí todas as pessoas aqui que acessaram, né, que acessam as mídias, as novelas, as entrevistas, os sites, quando se traz a figura trans, a figura trans masculina, é sempre o corpo desse homem trans branco, né, que se aproxima dessa cis heteronormatividade, é esse homem trans hormonizado, é esse homem trans, né, que vai estar lá com esse corpo definido. Então, ainda tem, né, essa perspectiva dessa branquitude. E aí, quando eu falo, né, por exemplo, quando a gente pensa também essa luta pelo nosso protagonismo dentro dos espaços, o próprio movimento LGBTQI, e aí eu vou falar o LGBCIS, né, pensar esse movimento LGBCIS dentro desse processo, e dentro desse processo de construção, essa letra G, né? O protagonismo LGBTQI+, embora a gente tenha, né, trazido toda essa perspectiva dessa sigla que se amplia, né? Mas no final ainda se fala, né, por exemplo, parada gay. A gente ainda está muito nesse gay, nesse G. E aí quando a gente pensa esse corpo gay, é esse corpo desse homem cis, branco, né, desse gay que vai estar ali também dentro dessa perspectiva cis heteronormativa, né, pelo menos de forma visual, esse homem, essa bicha, esse gay, que vai estar protagonizando essa luta, né, vai estar fugindo, né, do que a gente vai, enfim, da nossa perspectiva aqui de racialização, de negritude. Então, é importante que a gente entenda que dentro do nosso movimento, ainda essa lógica de reproduzir esse racismo o tempo inteiro é colocada sobre os nossos corpos. Né, a gente segue, os homens trans negros e pessoas transmasculinas negras seguem sendo invisibilizadas, e aí eu vou dizer, em todos os espaços, em todas as frentes, né, de luta LGBTQI+, a gente segue sendo invisibilizado,
a gente tem ainda os nossos corpos apagados, né? A gente não tem ainda uma representatividade nesse processo. E aí a gente vai ter uma figura, né? Bruno, que hoje está ali dentro do mandato, mas a nível, né, nacional, né, como a gente tem outras frentes de luta, os homens trans eles ainda seguem, né, invisibilizados nesse processo. Né? Então, assim, quais são os homens trans e pessoas transmasculinas que estão na mídia? E aí a gente tem a figura do Tasso Brant, a gente tem a figura do Tami Miranda, né? A gente tem youtubers de homens trans que são youtubers negros, brancos, estão aí, né, na cena da transgeneridade a nível nacional, a nível mundial, mas a gente tem homens trans, pretos, que não conseguem alcançar esse mesmo patamar. Né? Então, assim, é importante a gente pensar esse racismo, é importante a gente pensar o quanto esse racismo vai se estruturar, é importante dizer que as pessoas trans e travestis que estão morrendo nesse país são negras. E aí, quando a gente faz, né, esse recorte dentro desses assassinatos, a gente vê quem é o corpo que está marcado para morrer dentro da transgeneridade. A gente vê que é a mulher trans e a travesti preta, periférica, que está ali na pista, porque só tem a prostituição como possibilidade. E aí a gente vê dentro disso também esse corpo desse homem trans que é apagado, né? que também está no mundo da prostituição, e aí não trazendo a prostituição como algo ruim, o trabalho sexual, não é isso. Mas ainda dentro desse processo nós somos invisibilizados, né? Temos os nossos corpos apagados, em todas as campanhas que são feitas, né? Sempre a perspectiva do homem trans é sempre apagado, da pessoa transmasculina é sempre apagado. Né? Então, é importante que a gente pense nesses processos para entender como essa lógica racista ela é perversa, né? E quanto essa transfobia também ela é perversa no corpo das pessoas transnegras. Né? E aí eu não estou aqui medindo a opressão, entendendo que a gente tem interseccionalidade justamente para a gente entender essas especificidades que atravessam os nossos corpos. Né? Não é na perspectiva de estar dizendo aqui, eu estar medindo a opressão, quem sofre mais e quem sofre menos. Mas é dizer que dentro desse processo de auto-organização, dentro dessa perspectiva, né, de movimento de protagonismo, os corpos pretos, né, os corpos transmasculinos também seguem sendo invisibilizados. Né? Seguimos nesse processo sendo invisibilizados. Então, quando eu penso, né, de possibilidades, né, da gente avançar nesse processo, eu penso que, antes de tudo, o movimento, né, LGBT cis, e aí eu vou fixar nessa letra G, né, essa perspectiva gay, branca, né, que vai reproduzir essa lógica, né, racista, que vai reproduzir essa lógica, né, cis, normativa, precisa se repensar, precisa entender seus privilégios, né, dentro desse processo, e precisa se colocar em defesa e se colocar na frente, né, para construir, né, uma luta que inclua todas as outras identidades, todas as outras dissidências sexuais e de gênero. Então, infelizmente, hoje a gente ainda segue sendo invisibilizado nesses processos. Né? A gente segue ainda sofrendo transfobia, né, dentro do nosso movimento LGBTQIA+. A gente segue, né, homens trans, mulheres trans e travestis ainda seguem sofrendo transfobia, né? Dessas figuras, e aí eu não estou generalizando, mas dessas figuras que não reconhecem seus privilégios, dessas pessoas que, enfim, seguem reproduzindo essas opressões dentro do próprio movimento e que muitas vezes acham que nós, pessoas trans, temos que ser as revolucionárias do gênero, e nós, pessoas trans, temos que, enfim, ensinar, né, toda a humanidade o que é transgeneridade, como se nós fôssemos responsáveis por isso, mas não se percebe, não se colocam, né, para se debruçar, por exemplo, dentro das nossas epistemologias, né, daquilo que a gente tem produzido a partir das nossas experiências, né, dos nossos corpos, para aprender dentro desse processo e se colocar, né, antitransfóbico, antirracista, porque isso é muito importante. E aí é quando a gente tem, né, uma sigla, a gente tem um movimento de dissidências sexuais e de gênero no país, onde a gente sabe que muitas vezes essa letrinha G, né, não se coloca não se percebe nesse privilégio e não se coloca na luta, né, enfim, para somar, pelo contrário,
segue tensionando e segue muitas vezes reproduzindo essas violências, essas opressões, a gente não avança, né? A gente não consegue avançar, porque para mim eu não consigo pensar uma educação, por exemplo, que não tenha como base a interseccionalidade e que não se coloque na luta contra o racismo e contra a LGBTfobia. Eu também não consigo pensar, né, pessoas de uma sigla, né, que se dizem minoritárias, que a gente está no processo de extermínio, né, a gente ainda segue dentro dessa nomenclatura, a nossa letra T segue ainda sendo, né, a mais vulnerável, a mais marginalizada. A gente somos nós que temos uma expectativa de vida de 35 anos, né? Somos nós que seguimos sendo exterminados nesse país. Não que as outras pessoas não sejam, mas dentro dessa perspectiva, todas as outras letras precisam se unir e se colocar, né, como protetoras, né, como combativas, assim como a Helena trouxe. Né? Então, assim, acho que eu faço essa crítica para o nosso próprio movimento. Eu acho que quando eu vou conversar com determinadas pessoas, né, que se dizem aí que estão na frente de grandes organizações e que, enfim, não consigo pensar que uma bicha branca ela não vai saber o que é identidade de gênero, se ela está na frente de um movimento de luta. Assim como eu o tempo todo estou aqui dizendo, pessoas se colocam enquanto cis-aliadas no processo. Mas o movimento LGBT, LGB, né? Movimento LGBT cis precisa entender seus privilégios e precisa se colocar também na luta contra a transfobia, sabe? Então, assim, é muito importante que a gente reforce isso aqui, que esse protagonismo na luta não é preto, não é trans, ainda não é. Porque a gente ainda precisa, no momento desse, de pandemia, né, a gente ainda não tem no nosso país uma rede de enfrentamento, a gente ainda não tem, por exemplo, né, uma lei que garanta, né, a nossa sobrevivência, a gente ainda não tem, né, espaços que se proponham a ser transinclusivos fora, né, dessa perspectiva. Então, a gente precisa se unir para combater todas essas opressões. Né? E aí, por isso que eu digo, dentro do movimento trans, e aí pensando, né, essa transmasculinidade, é urgente, né, a emergência de um movimento transmasculino negro. De pensar que dentro do movimento trans, do movimento transmasculino, a gente ainda tem as disputas de quem é o homem trans mais barbudo, o homem trans mais hormonizado, né? Os homens trans brancos que, enfim, são racistas o tempo inteiro e que nos colocam o tempo inteiro nesse não lugar. E aí eu estou falando desse movimento transmasculino mesmo, que é o que o Paulo vivencia cotidianamente. Né? De dentro dessa perspectiva transmasculina, a gente repensar as nossas masculinidades, a gente repensar qual é o modelo de homem que a gente quer seguir, a gente entender que, enfim, não são fármacos, não são cirurgias que definem as nossas masculinidades, as nossas identidades de gênero. Então, a gente ainda, dentro do nosso movimento, a gente ainda está reproduzindo toda essa lógica, obviamente, que a gente vive numa sociedade cis, hétero, né, normativa, capitalista, e a gente reproduz o tempo inteiro isso dentro dos nossos movimentos, e o meu movimento é de combater isso o tempo todo. Né? Recentemente, eu escrevi um artigo que se chama Pensando as Transmasculinidades Negras, que é justamente para tensionar e para demarcar esse corpo transmasculino negro, que é tão invisibilizado, que é tão apagado. E pensar de que forma nós, homens trans negros e pessoas transmasculinas negras, construímos, né, a nossa masculinidade. Como construir uma masculinidade sem pênis, né? Como, enfim, fugir dessa lógica, dessa masculinidade tóxica, que violenta e mata todos os dias, né? Então, é importante que a gente se repense cotidianamente dentro dos nossos próprios movimentos de luta, né? Que esse movimento, essa sigla tão abrangente, ela se faça na prática, não só na teoria. E aí, quando a gente percebe espaços onde, né, por exemplo, a Semana da Visibilidade Trans, né, vários espaços que são constituídos e onde a gente só vê
nesses processos mulheres trans e travestis, sabe? E aí, dentro desse recorte de mulheres trans e travestis brancas. Então, o que eu estou trazendo é para a gente entender, né, que assim como essas coisas são reproduzidas, né, em qualquer espaço social que a gente vivencia, dentro do movimento LGBTQIA+, que é um movimento que subverte, né, que vai estar se colocando no mundo para escapar dessa cis heteronormatividade, para subverter essa lógica imposta dentro do nosso próprio movimento, ainda somos apagados e silenciados. E a gente precisa romper com essa lógica. E isso a gente não vai conseguir sozinho, a gente precisa sim, né, do movimento cis aliado aí, que se coloque na luta, né, e que a gente não precise o tempo todo tá, e aqui não, porque aqui a gente está entre nós, né, enfim, construindo esse espaço, mas que as pessoas cis também, elas não achem que nós, pessoas trans, vamos salvar, fazer a revolução de gênero, que somos os detentores, né, de todas as, enfim, teorias de gênero. Não, se coloquem também para se debruçar, para ler artigos, para, enfim, começar a consumir, né, produções de pessoas trans. A gente tem diversas pessoas trans aí, dentro da academia, em todos os espaços. E essas pessoas, muitas vezes, são colocadas de lado. Né? Colocadas de lado porque a cisgeneridade ainda tem que estar em primeiro lugar. A branquitude ainda é o que vai legitimar todas essas relações. Então, a gente precisa urgentemente repensar o nosso modelo de movimento LGBTQIA+. A gente precisa dar voz aos corpos negros, e aí dentro de todas essas letrinhas aí, né, as pessoas LGBTs que ainda não compreenderam o que são cis e que ainda não são capazes de se colocar enquanto cis. Porque a partir do momento que essas pessoas se colocam enquanto cisgêneras, elas estão dizendo que existem outras possibilidades de ser homem, outras possibilidades de ser mulher, outras possibilidades de ser gente. Né? E aí é importante dizer que quando a gente traz a categoria da cisgeneridade, é algo que vem do nosso movimento, vem de baixo para cima. E aí a gente está muito acostumado, né, a receber só de cima para baixo aquilo que o biopoder, né, a biopolítica vai nos dar, vai nos categorizar e dizer que a gente está dentro dessa caixa. Mas dentro de um movimento, né, um movimento trans, que segue aí na luta, ainda em 2020, lutando pelo básico, que é o direito ao banheiro, que é o direito a usar o nome social. Né? A gente ainda tem 0,02% da nossa população dentro da universidade, e ainda a gente tem dentro da nossa comunidade LGBTs, que diz que não precisam de cotas para pessoas trans, porque somos todos iguais. Não somos todos iguais. Né? E dentro dessa transgeneridade, a gente tem todos esses recortes de raça, de territorialidade. Né? E dentro da saúde, que a gente está aqui dentro do campo da enfermagem, é pensar esse corpo trans preto nesses espaços, que não vai sofrer só a transfobia, mas também vai sofrer o racismo. Desses corpos trans masculinos, que são corpos que podem gestar, né? De homens trans que gestam e que estão sofrendo essa violência obstétrica, né? Que estão sendo desrespeitados nesses processos. Né? Não só, dentro de todas as áreas de saúde. Então, a gente também não tem que esperar que as pessoas trans venham ensinar para a gente tudo isso. A gente precisa conviver, e a gente precisa, antes de tudo, humanizar esses corpos. Porque enquanto a gente estiver, né, dentro da perspectiva da patologização, né, embora a gente tenha aí, né, um avanço, que a gente sai da categoria de transtorno mental, mas ainda a gente está colocado no capítulo de saúde sexual, que ainda não contempla as nossas existências. Né? E aí a gente precisa se debruçar, né? Sobre isso. A gente precisa entender que protagonismo é esse. Dentro da política, eu estou lá construindo um mandato, eu estou dentro do PSOL, atuando dentro do eixo LGBTQI+, onde eu sou responsável por construir políticas públicas para a minha população. E aqui em Salvador, a gente só tinha na Câmara Municipal apenas 2 projetos que versavam sobre o nome social. Então, o Bruno chega nesse espaço, e a importância de estarmos dentro desse espaço, de sermos essas representatividades, que a gente
vivencie e sabe o que é que a gente passa. Então, aí eu vou lá me debruçar para construir 20 projetos que vão versar de saúde, educação, mercado de trabalho, moradia, empregabilidade. Mas a gente tem uma Câmara conservadora e a gente precisa de um movimento que não é só formado por pessoas LGBTQI+, mas que precisam de pessoas cisaliadas para compor essa frente de luta e tensionar para que esses projetos sejam aprovados. Porque dentro da Câmara Municipal de Salvador, que não é diferente de nenhuma outra desse Brasil, né, a gente tem pessoas, parlamentares fundamentalistas, e aí esses homens brancos cis, né, que estão lá, muitos pastores fundamentalistas que estão lá dentro, e que não permitem que os nossos projetos eles saiam, eles ficam ali engavetados na CCJ. Então, é importante também, dentro do nosso movimento, a gente repensar, né? Isso também se dá a partir do nosso voto. E muitas vezes a nossa própria comunidade não vota em pessoas da própria comunidade. Então, aí a gente vê a dificuldade de termos candidaturas LGBTQI+. E aí, fazendo um recorte trans, a dificuldade de termos, né, pessoas trans dentro da política. E hoje a gente tem, né, a Érica Maluguinho, a gente tem a Érica Hilton, que são duas mulheres trans. Tá mudo? Vocês escutaram até que parte? Agora voltou, Bruno. Pronto. Então, é importante que a gente se coloque também enquanto cisaliado nesse processo também, né, de fazer com que exista essa representatividade. Porque a pessoa trans preta, por si só, não vai chegar lá, não. Ela precisa de uma rede, né, que vai impulsioná-la, que vai colocar nesse espaço. Sabe? Então, assim, é muito importante que a gente construa esses espaços entre nós e que nós, pessoas pretas, né, que a gente comece a, de fato, se aquilombar nessa perspectiva mesmo. Né? Não é só um aquilombamento preto cisgênero, tem que ser um aquilombamento preto, entendendo que existem diversos corpos que vão estar dentro dessa negritude. Né? E a gente também lutar, porque também, por exemplo, a gente tem a Helena que está lá nesse diretório. Né? A gente tem, aí eu acredito que tem diversas pessoas aqui que estão dentro da faculdade, mas e aí, o que é que você tem feito enquanto pessoa cisaliada nesse processo? Para dar visibilidade, para dar voz a essas pessoas dentro da sua faculdade. Sua faculdade tem nome social, você vai ficar de braço cruzado esperando uma pessoa trans conseguir a muito custo entrar para ela mesma reivindicar esse nome social, assim como eu fiz dentro da UFES. Né? Então, se a gente não fizer esses enfrentamentos, esse protagonismo nunca vai ser trans e nunca vai ser preto, ele vai continuar dentro dessa manutenção, que vai ser sempre branca, e essa leitura social dentro da norma, porque também é importante denunciar dentro do movimento trans quem são as pessoas trans que conseguem chegar em todos esses microespaços e nesses espaços de poder. São pessoas trans que, em algum momento, alcançam a leitura social cisgênera. Né? Porque é muito fácil contratar Bruno dentro dessa perspectiva aqui, dessa leitura social masculina. É muito fácil. Mas eu quero ver, colocar lá a pessoa não binária, a pessoa trans que não se harmoniza, o homem trans que vai chegar lá com seu peito, com seu sutiã, usando um sutiã se ele desejar. Então, assim, a gente ainda está reproduzindo a lógica que a gente tanto combate. E aí eu digo isso em todos os aspectos, em todos os movimentos. E a minha luta dentro do movimento transmasculino é justamente isso. É para que nós, homens trans, a gente se perceba nesse movimento de construção de masculinidade, que a gente entenda que as nossas masculinidades têm a potência de subverter, e que a gente não seja mais uma figura masculina que vai se aproximar dessa cisgeneridade, que vai oprimir, que vai violentar, desses homens trans que vão se colocar enquanto heterossexuais, mas que vão dizer que, enfim, não vão se relacionar com mulheres trans e travestis porque elas têm pênis, e desses homens cis gays
que vão olhar para os corpos dos homens trans que são gays, ou bissexuais, ou pansexuais, e vão ter nojo dessa buceta desse homem trans, e vai dizer, eu sou gay, mas eu não me relaciono com homem trans, porque homem trans tem vagina. Então, a gente precisa pensar também, né, de que forma a gente tem construído esse movimento trans, de que forma a gente tem construído esse movimento LGBTQI+, né? Então, nós precisamos abrir caminho, abrir espaço. E aí, pessoas trans brancas precisam se colocar à frente e abrir esses espaços de fala, né? Pessoas cis brancas, pessoas cis negras também, sabe? Então, assim, para mim, quando a gente fala protagonismo trans na luta, o nosso protagonismo ainda está muito pequeno, a gente ainda não tem quase nada. A gente ainda fica ali de chaveirinho, homens trans ainda ficam ali de chaveirinho, sendo ali ainda manipulados, sendo ainda invisibilizados, né? A gente tá tendo diversos festivais transmasculinos, né? E esse festival ele surge a partir do suicidamento do Demétrio, que foi um homem transnegro, né? Que não aguentou esse sistema. E, enfim, ele foi suicidado, porque ele não se suicidou, ele foi suicidado pelo sistema racista e transfóbico. Né? Um menino, enfim, incrível, talentosíssimo, que foi para São Paulo em busca do sonho dele. Era um cara foda, mas, enfim, a transfobia e o racismo ceifou a vida do Demétrio. E o Demétrio só teve visibilidade depois que ele morreu, porque pegaram a foto dele e fizeram vários cards, né, espalharam por toda a internet, tokenizando a imagem dele. Né? E é uma crítica que a gente faz. Será que a gente, dentro do nosso movimento, só vai ser reconhecido quando a gente for morto e assassinado? Mas quando o Demétrio estava lá esperando a rede de afeto e acolhimento, ligar ou mandar uma mensagem de apoio, uma cesta básica, uma indicação de emprego, sabe? Então, é isso que eu falo, sabe, gente? É isso que eu falo. E você não precisa ser trans, não. Né? Então, assim, acho que a gente precisa fazer esse movimento cotidianamente, todos os dias, né? Se percebendo os nossos espaços, das nossas comunidades, sendo multiplicadores, multiplicadoras, né? Entendendo que a nossa formação ela não vai dar conta de nos ensinar sobre transgeneridade, né? E a gente precisa, enfim, se colocar dispostas a aprender, a ouvir, né? A deixar que as pessoas que vivenciam nos ensine, né? A nos tornarmos pessoas melhores. E aí, nesse processo de pandemia, se você está aí na sua comunidade, identifique onde estão as pessoas trans nesses espaços, movimente redes de solidariedade, né, para que cestas básicas sejam arrecadadas e doadas para essas pessoas, porque homens trans vivem de bico, a maioria vivem de bico, né, fazendo de baleiro, tá lá no buzu, tá lá na correria vendendo água no sinal. E assim como muitos também estão na prostituição, e assim como a gente tem mais de 90% aí das mulheres trans e travestis na prostituição, que a Covid, né, o racismo e a transfobia não estão de pandemia, a gente segue, né, tendo que estar nas ruas nesse momento, enquanto a branquitude e a cisgeneridade pode estar nas suas mansões, né, assistindo suas Netflix e pedindo comida pelo iFood, a gente segue ainda nas margens. Então, a Covid, quem dera a gente só tivesse a Covid para se preocupar. Né? Então, nossos corpos ainda seguem marcados cotidianamente. O impedimento de ir e vir está para a gente desde sempre. Né? E aí você vê a cisgeneridade está extremamente agoniada porque estão presas dentro de suas casas, porque não podem sair à luz do dia. Mas as mulheres trans e travestis, muitas só conseguem transitar nos espaços públicos à noite. Porque pegar um ônibus durante o dia é não saber se vai voltar viva para casa. Né? Então, é importante que a gente olhe para dentro das nossas hipocrisias, que a gente olhe para dentro dos nossos privilégios e que a gente não se coloque apenas como ouvintes da transgeneridade, mas que a gente se coloque na prática, ajudando, fortalecendo, né? E de fato, interseccionando as coisas, interseccionalizando as coisas. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas vocês vão me falando aí,
pelo, enfim. Então é importante que a gente se coloque enquanto as pessoas cisgêneras se coloquem enquanto cisgêneras nos espaços, né? Se coloquem, né? Produzam espaços confortáveis para pessoas trans e travestis, né? Seja lá no seu ambiente de trabalho, seja lá no hospital que você trabalha, na faculdade que você acabou de entrar, mas que não tem nome social. Proteja a pessoa trans que vai entrar no banheiro, que vai ouvir piadinha transfóbica. Façam a campanha dentro do seu espaço de trabalho, da sua comunidade, da sua faculdade, contra a transfobia, contra o racismo. É assim que a gente se coloca na luta. É assim que a gente se coloca, né, impulsionar para que nosso protagonismo de fato exista, para que ele não fique só no papel, sabe? Então, eu acho que eu finalizo aqui agradecendo, né? Não vou me estender, eu acho que vai vir aí o debate para a gente avançar, porque a ideia não é que a gente fique falando, mas que a gente troque com vocês e dizer que eu estou extremamente feliz de estar aqui, nesse espaço com a Helena e com o Tiffany, né? Que são pessoas que, enfim, eu posso confiar e eu posso contar na luta. E espero que um dia, né, a branquitude, seja ela dentro da transgeneridade, da cisgeneridade, ou de qualquer outra letra aqui exposta, ela de fato se coloque sendo antirracista, né, e de fato entenda seus privilégios. Porque, lembrando do fato, né, do movimento todo antirracista lá dos Estados Unidos, é muito importante pontuar que uma mulher trans preta que saiu às ruas naquele movimento foi espancada por pessoas pretas, cisgêneras, sabe? Então, o movimento preto, o movimento negro, cisgênero também precisa se repensar, para que a gente não precise ficar criando outras caixas, já que os outros espaços só nos excluem e nos violentam. E é isso. Obrigado a todas as pessoas. Espero ter contribuído no debate e estou à disposição para a gente seguir construindo. Agradeço a Bruno pela fala e também não vou comentar agora para me te dar seguimento e comentar no final. Inclusive estou anotando algumas coisas, só que à medida que eu anoto, vocês vêm e falam em seguida, então acaba que talvez eu nem tenha como estar colocando o que eu tinha pensado em falar. Mas se pensar em algo mais daqui para lá, a gente dá continuidade, vai dar certo. Agora eu passo a palavra para Tiffany Odara, que é licenciada em Pedagogia, redutora de danos e especialista em gênero, raça e etnia. Olá, boa tarde a todas as pessoas. Tudo bem? Com todos e todas e todos. Espero que todos estejam bem, se cuidando direitinho. Estamos direção da Custódia Simões. Mas como as pessoas me lutam LGBTI+, eu sou da lugar, educadora social, redutora de danos, sou ativista de mulheres negras, ativista do movimento LGBT, de um terreiro que fica aqui, sou mãe, enfim, essa sou eu, e fui convidado a agradecer os organizadores do evento, agradecer a Bruno pelo convite, pelo carinho, né, em poder trazer o protagonismo de minha voz para esse espaço de troca de conhecimentos. Eu acho que Tiffany, desculpa te interromper rapidinho. É que o pessoal tá dizendo que tá travando muito. Aí teria só como você tentar falar mais próximo do microfone pra gente tentar evitar os cortes de áudio. E se ficar melhor, você pode também desativar a câmera, que eu acho que não cobra tanto na internet assim.
Gente, vamos só aguardar a Tiffany voltar para a chamada, que é para que a gente possa estar dando continuidade. Acredito que teve algum problema com a internet. Quem conseguiu entrar mais cedo deve ter visto que a gente estava conversando e estava tudo bem. No entanto, a gente não tem como prever e muitas vezes prevenir esses problemas. Então a gente tenta resolver rapidinho e assim que possível a gente continua com o debate. Vamos fazer o seguinte, enquanto a Tiffany não volta, eu vou fazer só algumas pontuações em relação ao que eu já tinha anotado aqui. Não restou muita coisa porque acabou que eu fui contemplada pelas falas de Helena e de Bruno. Mas uma coisa que eu coloquei aqui durante a fala de Helena é em relação à inclusão da pessoa trans nos espaços. Voltou? Tiffany voltou. Ah, Tiffany voltou. Fica à vontade, Tiffany. Depois eu faço meus comentários. É porque caiu, ele queria me silenciar, mas não, já sabe, né? Então, o que é que acontece? Então, como é que eu vou, né, trazer o protagonismo a pessoas trans? Aí vem um bocado de gente, academicista, me ligando. Tiffany, responda o questionário da minha faculdade. Gente, eu não tô atrás disso mais, não. E sabe que eu não estou atrás disso? Porque eu sou preta, eu não tenho como dizer a vocês que eu sou branca. Eu acho que a gente, primeiramente, precisa começar a ter raça, lembrando a autora Grada Quilomba, para quem não conhece, ela vai dizer, e isso é perceptível nas nossas relações sociais no Brasil, que discutir raça é eixo determinante das nossas relações. É muito legal convidar mulheres trans brancas, acho que o Bruno trouxe isso, para ir para programas de televisão, participar de alguns eventos, né? Mas quando é com a trans preta, a gente quer fazer uma entrevista na academia, colocar ela lá como pesquisadora A, pesquisadora nome fictício. Primeiro, quando você coloca nome fictício no seu trabalho acadêmico, você não está dando protagonismo nenhum àquela pessoa. Você faz uma leitura, um embasamento, um processo acadêmico, onde depois a própria faculdade vai engavetar aquele projeto, aquele trabalho. Então você não está dando voz nem vez a ninguém. Você está se achando ou você está construindo dentro das suas vivências, da sua subjetividade, que você está dando oportunidade a pessoas trans. Né? E aí eu não consigo discutir gênero se eu não conseguir discutir raça. Porque, para mim, raça ela vai estar sempre como eixo determinante de qualquer relação social. Né? Então, quando a gente começa a pensar a raça, eu vou pensar a raça como uma estrutura de discriminação, de segregação, uma vez que a colonialidade, ao chegar, o processo de usurpação, o processo de dominação, de segregação racial no Brasil, o racismo ele chega antes mesmo do próprio capitalismo. Lucas Araújo, que tem um microfone que está dando eco para mim, aberto. Então, o racismo ele chega no Brasil antes mesmo do próprio capitalismo. Né? Posteriormente vem o capitalismo, posteriormente a barbárie do estupro colonial, né? Do genocídio da população dos povos aborígenes, dos indígenas, e a invisibilidade de pessoas trans, ela acontece aqui com a invisibilidade de Chica Monicongo em 1591. Helena ela foi bem mais próximo com a Marsha P. Johnson, mas a gente percebe a invisibilidade de corpos trans quando a gente não sabe e a gente grita, bate no peito que nossos passos vêm de longe, e a gente não entende que nossos passos vêm de longe quando a gente esquece de referenciar aquelas e aqueles que abriram portas para que a gente hoje possamos estar aqui dialogando e falando de realidades, de vivências, né, como pessoas sujeitos autores de suas vivências, né, como protagonistas, né, quebrando a lógica do silenciamento, a máscara do silenciamento. Quando a gente vê Chica Monicongo, que desafiou a sociedade naquele período, porque ela queria andar no gênero oposto, no caso no feminino, Kudina, que significava no nosso contemporâneo hoje é transexual, travestis, nos registros históricos tem lá Kudina, Monicongo, que significa algum posto real lá em Angola. Então, Chica Monicongo, ela deveria ter um posto real lá em Angola. Ela
tem todo um comportamento que a Inquisição vai chamar de contra-norma, né? E essa norma ela é colonial, essa norma ela é cisgênera, porque ela se vestia enquanto, segundo a Inquisição, feiticeira quanto mulher, uma vez que a mesma teria um órgão genital dito masculino, do que se pensa, do que se determina que é masculino. Né? E aí ela foi entregue à Inquisição naquele período. Tá. Posteriormente isso, ela é apagada, ela é invisibilizada, e aí as pessoas que fazem o levantamento histórico da vida de Chica Monicongo, fazendo um levantamento sobre práticas homoafetivas no Brasil, descobre a história de Chica Monicongo, mas sempre trata no masculino, né? Corriqueiro e comum. E aí eu tenho uma frase que acho que até de autorreflexão, Bruno está aqui, Helena está aqui, que a gente nunca teve nada pronto. Se a gente não colocasse, aí quando a Helena traz sobre a organização política, a Astral, a primeira associação de travestis transexuais, em 1992, no Rio de Janeiro, é liderada por travestis pretas e algumas nordestinas, se elas não metessem o pé na porta, o movimento homossexual nunca ia incluir a gente em porra nenhuma. Desculpe falar assim. Assim, o movimento negro. Se a gente não meter o pé na porta, se a gente não começar a enviadecer, travestilizar esses espaços, começar a tensionar esses espaços, eles não vão. Por que eles não vão? Porque o processo do colonial, ele faz isso. Ele faz com que a gente não comece a discutir entre nós. É aquela coisa do governo de esquerda que teve só para vocês entenderem, eu sou muito didática, né? Então, a gente teve um governo progressista, um governo de esquerda, né? E esse governo errou, teve falhas. Ah, mas não pode comentar. Ah, então você está limitando a direita. A gente tem que comentar, a gente tem que falar das nossas dores. Eu nunca precisei da ministra louca dizer que menino veste azul e menina veste rosa, desde quando outubro é rosa e novembro é azul. E a gente nunca tensionou esse lugar. E esse é um lugar cisgenerificado, esse é um lugar, né, da ordem dominante, porque o outubro azul é destinado para mulheres cisgêneras. Né, o novembro azul para homens cisgênero. E a gente nunca tensionou dentro de um governo de esquerda. E a gente precisa fazer isso dentro dos movimentos sociais. Desculpa, gente, porque os movimentos sociais eles não estão numa bolha. As pessoas precisam compreender que aqui faz de conta que é um pedaço de madeira, faz de conta que isso aqui. O cupim não come só esse lado. O cupim ele come todo esse lado. O cupim come isso aqui tudo. Porque a opressão engendrada pelo racismo, pelo colonialismo, pelo machismo, pelo cis-heteropatriarcado normativo, eles estão engendrados e eles vão destruir tudo que não estão dentro das suas caixinhas dominantes, das suas caixinhas que formata e minimiza as pluralidades das existências humanas. Então, a gente precisa começar a compreender isso, a gente está aqui para tensionar vocês que estão nos assistindo, que são pessoas que podem ser brancas, pessoas de pele mais clara, que de certa maneira têm privilégio na sociedade e que você precisa reconhecer esse seu privilégio e fazer da sua luta antirracista, da sua luta. Porque antes de você ser fascista, você precisa ser antirracista. Antes de você ser qualquer coisa, você primeiro precisa pensar no seu lugar social para que você possa, né, engajar a luta. Reconhecer, por exemplo, eu tenho um privilégio em relação às meninas da rua, né? Mas esses privilégios entre aspas e fecha aspas, porque eu tenho uma faculdade, eu trabalho, minha carteira é assinada, né? Mas eu passo pelos meus perrengues. Eu passo transfobia, isso não vai me blindar. Meu diploma não me blinda, meu casamento não vai me blindar, meu filho não vai me blindar, o meu terreiro não vai me blindar, até porque ser de candomblé é ser visto como uma religião diabo, não é uma religião da norma dominante, então eu estou excluída. Mas em uma posição social, eu vou ter uma certa acessibilidade que as outras meninas. Eu estou aqui no sujeito de uma pessoa que está transmitindo um conhecimento. E isso me dá uma zona me dá um certo destaque. Né? Porque o olhar de vocês nesse momento está para mim, está para Helena, está para Bruno. Mas no inconsciente de vocês pensam como é que estão as profissionais do sexo nessa pandemia? Como é que elas estão nesse momento? Né? Como o Bruno falou, vocês estão ajudando, dando cesta, porque a gente não quer só comida, a gente não quer só diversão, a gente não quer só glamour, a gente quer ter direito a ser, direito a viver. A gente fala do país que mais mata mulheres trans no mundo. É importante fazer esse recorte. E mesmo concordando com o Bruno, em algum momento, a gente vai ter
pensamentos em comum, mas uma lógica de entender que xismo, ele condiciona, e a gente não vai hierarquizar a opressão, porque o gênero feminino, o sujeito que se apresenta no feminino, esse sujeito, essa pessoa, ela tende a ter mais opressões, ela vai estar em encruzilhada. Eu vou lembrar da Carla Cotirene e da própria Kimberly Crenshaw e da própria Patrícia Ricordo, quando elas vão trazer a questão da encruzilhada, né? Quando ela não vai somar, você é preta, negra, travesti, periférica do candomblé. Eu não estou aqui somando minhas identidades, eu estou demonstrando a vocês como eu sou oprimida com meus marcadores sociais que condicionam a minha existência para um lugar de exclusão social, um lugar de marginalização. E esse lugar, a mulher trans, ela é colocada. Mas a mulher trans, ela é colocada, e isso não é motivo para que a gente não abrace nossos companheiros, nossos amigos homens trans. Porque aí, através de uma cosmovisão africana, eu preciso compreender, porque primeiramente eu disse a vocês que eu vou começar a falar dentro de uma luta antirracista, a partir de uma cosmovisão africana, que as energias elas têm que estar em sintonia. Eu não estou à frente dos homens, nem quero estar atrás dos homens, a gente precisa estar em paridades. Porque a nossa luta é contra a opressão da transfobia do cis-heteropatriarcado. Então eu preciso abraçar os meus companheiros homens trans para que a luta ela possa acontecer de maneira coletiva, porque é assim que ela acontece. Ninguém vai chegar ao lugar que queira chegar sozinho ou sozinho. Isso é maluquice, isso é mentira, isso é loucura. Para de palhaçada, para de idiotice, que ninguém chega em lugar nenhum, porque conseguiu, foi por mérito próprio. Eu não acredito. Se hoje eu me chamo Tiffany Aldara, entrei na UNEB em 2011, não tinha portaria de nome social, fui expulsa da sala de aula, fui humilhada, ia andando para a faculdade, catei reciclagem, já fiz o diabo a 4. Né? Mas se hoje eu me chamo Tiffany Aldara e tenho meu diploma lá escrito Tiffany Aldara Lima da Silva, foi porque o movimento de travestis aqui no Brasil se organizou, né, e começou a tensionar políticas públicas, e essas políticas públicas recaíram na educação. A nossa educação ela poderia estar liderando, né, quando a gente vai fazer o levantamento histórico de políticas para a população trans e travestis, a gente vê o Ministério da Saúde. Por que a gente vê o Ministério da Saúde? Porque o movimento de travestis no Brasil, ele é parido pelo mundo HIV e AIDS. Né? Ele é parido. É quem gera, é quem vai nortear. A educação nossa, né, ela é uma educação que reproduz práticas do colonialismo. Lembrando Moacir Gadotti, se a gente acha que a educação é mecanismo de transformação social, ela só pode transformar aquilo que ela não reproduz. Ela reproduz violência, ela não está transformando nada, porque de violência a gente já está cansado e cansada. Então, quando a gente pensa nesse olhar da travestis, no protagonismo da luta LGBTQIA+, aí eu lanço para vocês. O que é que vocês fazem, então, para trazer? Né? Se tem aqui 77 pessoas ou mais pessoas, eu acredito que essas pessoas estão interessadas em compreender, né, a partir da escuta, a partir dessa escuta de trazer narrativas, de colocar nos seus trabalhos. Eu terminei uma especialização onde eu escrevi sobre a pedagogia da desobediência travestilizando a educação, onde as minhas entrevistadas, dentro de uma escrita decolonial, pós-anticolonial, elas são coautoras, todas lá identificadas, nome, idade, cor, as que quiseram da idade. Por que elas são coautoras? Porque são histórias de vida, são as memórias delas, que adentram no meio, que vão embasar, que vão trazer todo um embasamento teórico, né, que vai dar estrutura e corpo e formato à minha escrita. Então eu não posso colocar lá, entrevistada X falou, comparando com a entrevistada A. Não, tem podcast, tá lá no Google acadêmico, vai lá no YouTube pesquisar falas e colocar segundo fala de Tiffany Aldara, hoje é que data, dia 22/6/2020, às 15h29, coloca. Ah, mas meu professor, começa a ter uma escrita decolonial, porque o nosso currículo educacional, ele é um currículo totalmente formatado para a exclusão. E se a gente não começar a tensionar esse lugar, a gente nunca vai conseguir colocar pessoas trans, e aí, através da negritude, a gente nunca vai colocar pessoas trans negras em espaços de poder, em espaços de decisão. Essa semana recebo o convite de fazer uma formação sobre racismo, sobre transfobia para uma empresa de marketing, onde eu ia ficar 4 horas de relógio no 0800, ou seja, a precarização do meu conhecimento, porque eu compro livros, eu pago internet, é uma bosta ou não, mas eu pago internet, né? Eu fico lendo, eu desenvolvo artigos, aí quer dizer, eu vou fazer uma formação para a empresa de marketing digital de graça, porque eu não vou valorizar todo o meu conhecimento acadêmico. E isso é falar da invisibilidade dos corpos negros. Eu estou falando de um racismo que atravessa meu corpo, engendrado com uma transfobia. Entende? Então, tá vendo porque a raça é fator determinante?
Porque a transfobia, ela não vai me enxergar sozinha, não. Ela não está nem louca. Ela vai querer, porque o racismo desumaniza, a transfobia invisibiliza. E você acha que ela vai querer só me ver desumanizada? Não, ela vai querer me ver invisibilizada e apagada, meu amor. Então, ela vai vir engendrada com os outros esses de opressões para poder me calar, me silenciar. Perceberam? Então a gente tem que começar a perceber isso. Começar então a trazer essas pessoas para espaços como esse, para poder ter espaços de fala, para que a gente possa aprender, para que a gente também possa oportunizar. Eu vou fazer vou dar cestas básicas, vou chamar 2 pessoas para fazer um vídeo falando dessa ação, vou ajudar a ONG, tipo, no teu terreiro. O seu terreiro tem uma ação social? Tem, vou lá ajudar a Tiffany. Isso é reconhecimento de privilégio. Sério. Isso é reconhecer privilégio. Isso é reconhecer, assim, eu vou ajudar porque Tiffany trabalha com 30 travestis, 30 transexuais, da pista, da rua, de onde for que seja, né? Tiffany tem uma visão de proibicionista, então eu vou lá ajudar, vou fazer com que minha ajuda, meu empenho, possa chegar nessas meninas, né? Então eu vou lá dar essa força a Tiffany, né? Porque eu tô vendo que minha luta ela tem que ser antitransfóbica. Não é contra a transfobia, não, é anti, lembrando Angela Davis. Foi reclamar aqui com meu filho, viu, gente? Eu não liguei nada, botei no mute. Então, é começar a pensar nesse sentido. Eu sou mulher do candomblé, onde o candomblé no Brasil, ele vai receber influências do cristianismo, gente. E o que é que o cristianismo diz? Que a mulher, para existir no mundo, ela precisa da costela do homem. Olha o machismo. Olha o machismo. A minha religiosidade, ela traz outras percepções de mundo. É uma religião totalmente matriarcal, é uma religião que vai falar de pluralidade de existência, e a minha religião não, a minha filosofia de vida, porque o candomblé não é uma religião, é uma filosofia de vida. Ele vai dizer que a gente não precisa se religar a nada, é de extinção da natureza. Porém, por conta de uma visão cristã, eurocêntrica, brancocêntrica, a gente, corpos trans, pessoas trans, olha, o L, o G e o B, vai ser até aceito no candomblé, a depender da casa, porque tem casas que são extremamente machistas, extremamente LGBTfóbicas. Mas as pessoas trans, literalmente, são humilhadas. Não são aceitas, não são bem vistas. Eu estou à frente de um terreiro, que é um terreiro ancestral de família, né? Minha avó falece, tem toda aquela história, todos aqueles pontinhos, e eu estou na liderança do terreiro. O cargo ficou para mim, né? Então, a todo momento eu sou atacada por outras religiões, por meus irmãos de religião, fora as outras religiões, né? O cristianismo e aqueles loucos, né? Que se dizem ser, porque eu não posso dizer que eu adoro a Deus, eu amo a Deus, eu não consigo amar quem eu vejo. Se eu não consigo amar quem eu vejo, eu não posso adorar aquele que eu não vejo. E se eu não consigo entender o amor, como está lá em 1 Coríntios 13, como dom, como prática de liberdade, é mentira. Então, todos os evangélicos, para mim, que votam em Bolsonaro, são pessoas que não têm um pingo, um centímetro do amor de Cristo que Cristo prega. Do catolicismo e do cristianismo, eu só quero 2 coisas, o pecado e o vinho. Não sou católica, não sou apostólica, não sou romana. Sou do candomblé. Mas o candomblé é influenciado, sim, por religiões que excluem e minimizam as pessoas. Isso é visto. Isso é real. Isso é real, mas a gente não deve só pensar isso no candomblé, não. Nas igrejas, por que a igreja não aceita o sujeito homossexual, a lésbica e a pessoa trans? Né? A gente também tem que tensionar esse lugar. Porque a gente sabe que a raiz da doença, ela vem dessa estrutura. Mas a gente também tem que chegar no ponto da doença e tensionar. Apontar, dizer por que não aceita, já que vocês pregam tanto o amor. Eu estou cansado das pessoas dizer que Jesus me ama, e eu quero saber quem é que me ama. Eu sei que Jesus já me ama, gente. Eu acho que eu tenho toda a convicção do mundo. Se um dia ele voltar para a Terra, acredito eu que ele não vai perder o tempo dele para ver essas pessoas aqui, né? Ele vai querer até me conhecer pela pessoa que eu sou. Então eu já estou cansada de saber que Jesus me ama, mas os evangélicos me odeiam. Então, a todo momento eu sou atacada, ridicularizada, eu sofro racismo institucional pela prefeitura, que é uma prefeitura de esquerda, uma prefeitura progressista, uma prefeitura que constrói conflitos de movimentos sociais. E quando a gente vai na raiz do problema, por que eu sofro um racismo institucional? Porque eu sou uma mulher trans à frente de um terreiro. E na visão dessas pessoas, né, que constroem com o movimento, que estão dialogando, elas vão reproduzir a transfobia. Por quê? Porque as assessorias dessas pessoas que navegam, que transitam em outros lugares para passar o relatório para o gestor, né, para o gestor, no caso, para a prefeita,
como a cabeça, como a estrutura maior de todo aquele corpo, né, político, vai dizer, olha, fulana, pessoas trans não podem estar à frente de um terreiro. Então, se tem esse problema naquele terreiro, eu acho que não é legal você fazer essa intervenção. Deixa lá Tiffany sofrer com aquele problema, porque como ela é mulher trans, não pega bem, desculpa, para você associar sua imagem a uma travesti. É desta maneira. Perceberam, gente, como as pessoas reproduzem? Percebeu por que eu estou dizendo que a gente tem que meter o pé na porta dos outros movimentos que lutam em prol dos direitos humanos, para dizer a eles que se uma feminista diz a mim que ela luta contra o machismo e ela alimenta a transfobia, ela não luta contra machismo coisa nenhuma. Se uma pessoa do movimento negro me diz que ele luta contra o racismo e ele está alimentando a transfobia, ele não luta contra racismo nenhum. Porque essas opressões, elas estão engendradas. O racismo é eixo determinante, porque há um sentimento de superioridade, né, superioridade colonial, eurocêntrica, né, que enraiza a estrutura da nossa sociedade. E ele vem acompanhado com outras opressões, né? Então, os nossos marcadores sociais nos condicionam a eixos de opressões sociais, né? Então, é importante que a gente possamos pontuar tudo isso. Ai, gente, eu ia ler as mensagens, mas é muito babado, é muita mensagem. Então é importante a gente pontuar tudo isso. Falta muito tempo, Lucas. Quantos minutos? Você tem 10 minutos ainda. Pronto. Então é importante que a gente comece a pontuar tudo isso, né? E que a gente faça essa autorreflexão e comece a fazer o deverzinho de casa, né? A gente comece a fazer. Eu não posso dizer que eu faço uma luta antirracista na minha vida, na minha casa, se eu pego as pessoas mais retintas e começo. Entre, meu amor, tá chovendo. E eu pego as pessoas mais retintas, né? E começo a tratar de uma maneira diferenciada, né? Se eu pego uma pessoa trans, não binária, ou uma pessoa trans que não tem uma passabilidade, vou tratar ela de uma maneira diferenciada. Eu estou reproduzindo. E se eu sou uma travesti preta, e digo a vocês que eu posso reproduzir o racismo e posso reproduzir a transfobia, quem são as pessoas brancas que se dizem ser antirracista? Quem são as pessoas cisaliadas me dizer que elas não vão reproduzir? Elas reproduzem naturalmente, porque isso é uma estrutura. Ninguém está numa bolha. E a gente precisa estar a todo momento nos automonitorando. Eu acho que é mais ou menos sobre isso que eu queria falar. Eu não vou me alongar muito, porque eu acho que é importante ter um momento de escuta com as outras pessoas que estão aqui. Eu também tenho um compromisso, vou ser hora sincera, às 4h05, 4h10 por aí, eu até vivendo nisso, mas eu vou ficar aqui até o final, né? Porque eu prometo a dívida, mas eu também quero ouvir as pessoas aqui né? Nesse processo virtual, nesse processo de aprendizagem virtual. Enfim, era isso. Muito obrigada. Tiffany Odara, gostosa, maravilhosa. Se tiver outra na Bahia, é contrabando, meu amor. Um beijo, meus amores. A gente agradece também a fala de Tiffany. Achei incrível. E a gente abre para que vocês estejam colocando aqui no chat alguns comentários, fazendo perguntas. Ou então, se quiser falar, pode pedir que a gente libere o microfone para você poder falar também. Vou ler aqui um comentário de Vitória Leandro. Ela colocou que é muito importante a fala de Bruno sobre a transfobia no discurso de gays, quando dizem que não se envolvem com homens trans porque não gostam de vagina. Isso também é muito presente entre lésbicas, que não respeitam mulheres trans, em um mesmo contexto. Dentro da própria bandeira, existem esses preconceitos inadmissíveis, pautados em teorias e raciocínios sem sentidos. As tuas colocações me relembram essas questões. Parabéns pelo espaço grandioso. Deixa só eu ver se teve comentários de mais alguém aqui. Cadê? Pronto, por enquanto não temos comentários de mais ninguém. Então... Bruno acabou de colocar uma pergunta. Como esse protagonismo tem se apresentado na Bahia? É focado na capital ou tem força nas outras cidades? Eu sou Ilhéus, do Litoral Sul, e aqui temos muita dificuldade em criar espaços de discussão LGBTQIA+. E quando acontecem, são limitadas ao UESC e não tem grande adesão. Tiffany poderia responder? Vou consertar esse aqui, daí esse pra ela. O quê? Só lá? Tiffany, fecha o microfone, meu amor.
É o quê, Bruno? Tá fechado. Bruno ou Tiffany poderiam responder a pergunta de Bruna, já que ela falou aqui da Bahia? Posso. Bruno quer responder, Bruno? Vai logo, querida, depois eu respondo. A pergunta foi sobre protagonismo, se na Bahia tem. Foi essa? A pergunta foi se ele está centrado em Salvador, porque ela tem dificuldade de estar articulando espaços com temática LGBTQI+, lá em Ilhéus. No caso, ela tem dificuldade de articular ações voltadas para o público LGBT na cidade de Ilhéus. Isso. Eu conheço muitos ativistas LGBTs de Ilhéus, né? Eu acho que ela precisa ver quem são as pessoas que ela está procurando e qual a intenção, o que é que ela pretende. Eu costumo dizer às pessoas assim, ó, as meninas, quando eu trabalho com as meninas da rua, aí vem muitos professores doutores da Fiocruz, não sei da onde, querem fazer pesquisa. Qual é o atrativo? O que é que vocês têm para ofertar? O que é que vocês vão dar de troca? Porque é aquela velha história, estímulo-resposta. Né? Então, a gente não pode ser somente um pensamento psicológico, né? Um pensamento único, a forma de, não, eu sou uma pessoa... eu quero fazer algo, mas de uma maneira X. Não, peraí, esse X não está dando certo, vai para Y, vai para A, vai para B, vai para Z. Então, veja qual o estímulo. O que é que você quer fazer? Será que você não está pensando em uma coisa pronta, ou você precisa ouvir o movimento, ouvir os grupos? O que é que os grupos precisam? O que é que esses grupos, o que é que essas pessoas demandam? É o que eu digo aqui, as políticas públicas no Brasil, elas poderiam dar muito certo, principalmente na educação, porque assim, ó, ninguém na medicina vai pelo senso comum, mas na educação todo mundo aparece no senso comum. Todo mundo tem noção de educação. Aí eu fico transpassada, né? Porque todo mundo quer alfabetizar, todo mundo quer letrar, ninguém que nunca passou por uma faculdade, os 4 anos de um curso voltado para a educação. Beleza. E aí você vai no senso comum. Então eu acho que esse senso comum precisa ir através da ponta. Você precisa pensar com a ponta, com a base, o que é que eles querem e qual o atrativo para você poder formar e realizar uma ação voltada para o público LGBT. Né? Eu acho que seria mais ou menos nisso, né? Eu consegui responder. Se eu não conseguir, você me dá diz aí, por favor. Bruna, você está contemplada com a resposta? Tem mais alguma dúvida? Eu queria complementar, falar de Tiffany À vontade. rapidamente. Né? Perfeito que a Tiffany trouxe. E perguntou se a gente tem aqui, né, em Salvador, na Bahia. Né? Como a gente está aqui em Salvador, a gente tem aqui o coletivo de Trans para Frente, que é um coletivo de resistência a trans e travesti, a qual eu faço parte também. Né? E a gente tem feito diversas atividades. Mas é uma própria crítica que eu faço. Muitas vezes a gente tem dificuldade de descentralizar essas atividades. A gente, às vezes, fica muito voltado ao centro da cidade, onde a gente tem alguns espaços que acabam acolhendo, né, essas edições desses nossos eventos, que são eventos, enfim, voltados para o público cisgênero, né, para que a gente esteja discutindo, e aí não só através de palestras, mas também através da arte, enfim, levando as discussões sobre gênero e sexualidade. E, infelizmente, né, a gente ainda tem essa dificuldade de alcançar as pessoas mais distantes. É muito difícil a galera conseguir se auto-organizar na cidade, quanto mais nos interiores, né? Então, pelo menos dentro das redes transmasculinas, a qual eu faço parte também, a gente acaba sempre se auto-organizando e nos ajudando através de grupos de WhatsApp, grupos, né, das redes sociais. Então, a gente acaba mobilizando, conseguindo avançar em vários espaços a partir desse lugar virtual, e a gente vai acionando as redes, né? E assim, um espaço que tem sido assim, bem parceiro assim, da gente é os grupos de familiares de pessoas LGBTQI+. Então, no Brasil, a gente tem, né, o Mães do Arco-Íris, aqui daqui de Salvador, a gente tem o Famílias pela Diversidade e a gente tem o Mães pela Diversidade. São compostos também por pessoas cisgêneras, mães, pais e familiares de pessoas LGBTQIA+, e que acabam também sendo parceiras nesse movimento. E aqui em Salvador também a gente tem a Transbatucada, né, que é um movimento ativista também, que é composto por homens trans, que é uma batucada onde a gente, né, compõe atos nas ruas, faz atividades em faculdade, vai levando também essas discussões. Só que, né, como a Tiffany falou, a gente realmente esbarra em muitas dificuldades.
E como a companheira aí trouxe, né, talvez esse esvaziamento desses espaços, sobretudo, vai ser da população trans, porque, né, como a gente está nesse não lugar, e muitas vezes a travesti ou o homem trans não tem R$ 8 para pagar a passagem de ir e vir, e a galera cis às vezes propõe espaços, né, onde elas nem se preocupam como essa pessoa trans vai chegar e vai voltar para casa. Então, muitas vezes esses espaços são esvaziados por conta disso. Não basta para a nossa população apenas propor um espaço, tem que garantir o lanche, tem que garantir, né, a passagem, porque é uma população que realmente não tem, sabe? Helena, tem alguma colocação a fazer em relação a essa pergunta? Não, dentro do que foi questionado, acho que, assim, tudo que eles desenvolveram aí, desempenharam a respeito da Bahia, ficou completamente ao cenário, então realmente nada a complementar, não. Certo, então a gente segue para a pergunta de cadê? Sara Santos. Ela perguntou quais são os enfrentamentos frente às questões de saúde sexual e reprodutiva nas unidades básicas de saúde. Tem alguém que gostaria de se colocar para responder? Todas. Por quê? Porque a nossa saúde, o conhecimento da área da saúde é para entender que as pessoas trans são um boom de... Peraí, rapidinho, gente. Um boom de HIV e AIDS. Então, no próprio, eu não vou dizer qual foi, ambulatório, não interessa, trans da Bahia, enfermeira lhe chama para dizer se você nunca teve uma sífilis. Você vai fazer uma pergunta a essa enfermeira, e essa enfermeira vai lhe perguntar se você nunca teve sífilis. Aí você automaticamente tem que fazer as perguntas idiotas, respostas cretinas. Não, porque eu nunca transei com seu marido, né? E aí, eles a todo momento tensionam, não se você nunca teve nada, porque geralmente vocês não têm relacionamento monogâmico e quando tem, o homem sente falta de uma vagina. É assim que eu estou dizendo a vocês. E eu pergunto, a senhora sabe que seu marido está uma hora dessa? Não. Ele pode estar em uma sauna em Itapuã, porque a maioria dos clientes das saunas são homens cis, dito héteros e casados. Ou seja, só pessoas trans transam. Então, quando a gente vai falar de saúde reprodutiva, nas unidades básicas de saúde da família, primeiro é se pensar qual tipo de família essa unidade básica vai tratar. A família da margarina, a família tradicional ou a família popular brasileira. Porque eu tenho um filho. E quando eu levo meu filho para vacinação, elas perguntam cadê a genitura de meu filho. É uma coisa que não interessa. Eu sou mãe, assumo esse lugar de mãe. Entende? Então há ainda uma visão muito transfóbica e muito biologizante, né, de que quem é mãe é que tem útero, quem tem pai é que tem pênis. Então, a partir do momento em que as pessoas do campo da saúde começar a compreender que existe homens de vagina e mulheres de pênis, e existe pessoas intersex, a gente começa também a desconstruir diversas práticas de opressão que é reproduzido pelo campo da saúde, que é um campo que potencializa a luta trans no Brasil, mas é um campo também de muitas discriminações. Há muito que avançar ainda. É isso, e para complementar a fala da Tiffany, eu acho que o campo da saúde ainda não é só o campo da saúde, mas é preciso degenitalizar os corpos. Porque enquanto a gente estiver dentro dessa perspectiva da genitália, a gente não avança, não consegue entender nada além daquilo que os nossos olhos podem ver. E pensando, né, dentro da perspectiva transmasculina, a gente tem um processo que é cissexualizador. Chamam de transexualizador, mas foi um processo que foi construído pela cisgeneridade e que leva como base todos os processos cisgêneros para, enfim, determinar e tutelar os nossos corpos nesses processos, né, de, enfim, reposição hormonal, cirurgia, e aí deixando bem escuro que nem todas as pessoas trans desejam isso, mas que a cisgeneridade parte desse princípio de que nós somos as réplicas imperfeitas da cisgeneridade, que precisamos passar por todas essas etapas compulsoriamente para nos tornarmos e a gente possa ser reinserido na sociedade cisgênera branca heterossexual. Então, por exemplo, a saúde buga quando chega um homem trans que está gestando, por exemplo, né? Não entende. Eu, para ir no ginecologista, é um grande evento, porque imaginem Bruno, né, aqui com a barba na cara, chegando no ginecologista. Olha que eu sou retificado, olha que, enfim, prenome e gênero lá do jeito que a sociedade quer. Mas aí, tudo que é pensado dentro desse processo que eu chamo de cissexualizador, não é nada de transexualizador,
né, quando se trata de saúde sexual e reprodutiva, nada. Porque a partir do momento que essa cisgeneridade não entende que identidade de gênero e sexualidade são coisas distintas, elas acham que nós, pessoas trans, não podemos gestar, não podemos ter filhos biológicos, né, assim como elas dizem. Então, aí você tem as relações das famílias transcentradas compostas, né, tanto por homens trans como homens cisgêneros, que são gays ou bissexuais, ou por mulheres trans e homens trans, que são heterossexuais, ou por mulheres trans e mulheres cisgêneras que, enfim, são lésbicas e que vão ali nesse movimento, se desejarem, constituir uma família, gestar uma criança. Então, eu acho que é super importante, né, dentro desse processo da saúde, é urgente que exista essa desgenitalização dos corpos, para não entender esse corpo apenas pela perspectiva da genitália, né? Entender que homens, não dá mais para dizer que mulheres cisgêneras são as únicas e exclusivas pessoas que gestam, né? Homens gestam, e aí pensar essa gestação paterna, pensar que dentro desse processo cis-sexualizador, né, a gente tem que, por exemplo, ter a garantia de que a gente também pode constituir uma família, mas isso nos é negado. Mas a gente está falando, né, de uma sociedade, de um mundo que não humaniza nossos corpos. Quem dirá garantir a saúde sexual e reprodutiva? Então, é muito, muito triste a gente ainda estar aqui, né? E eu nem vou falar de envelhecimento, já que a gente não consegue ultrapassar, né, a grande maioria, os 35 anos. Então, a gente tem aí que romper e quebrar aí, porque para mim, finalizando minha fala, né, a gente não vai conseguir existir com dignidade nesse sistema. Então, a minha proposta não é me adequar ao sistema, e quando eu falo sistema com C. Né? A minha proposta, né, é destruir esse sistema, romper, quebrar, aniquilar esse sistema, porque enquanto ele existir, né, as nossas vidas elas não vão importar, e ainda que a gente chegue a alcançar esse movimento, outros corpos vão aparecer, outras identidades vão aparecer e vão seguir sendo marginalizadas. Então, assim, para mim não tem acordo, esse sistema precisa ser destruído, porque ele não dá mais conta, esse modelo de sociedade não dá mais conta, nunca deu e nunca dará conta das nossas existências. Eu diria, inclusive, né, compactando com essas falas já trazidas pelos colegas aqui presentes, assim, a gente fala muito, enquanto academia, principalmente puxando para esse âmbito da enfermagem, onde eu tenho a experiência de vivenciar esse cenário, que a gente passa pelas disciplinas de saúde coletiva, saúde pública, conforme queiram chamar nas unidades, né, segundo suas instituições, e a gente fica lá ouvindo lá, Lei 8080, e aí falando, e a Constituição pregando o tempo inteiro que a saúde é um direito de todos, o dever do Estado. Mas eu quero entender muitas das vezes que todos é esse que tanto se pregam. Até porque dentro das academias ninguém parou nunca para ensinar sobre a diferença dos corpos. Ninguém nunca parou para poder quebrar esse paradigma. Mas quer construir o profissional e dizer que esse profissional ele é humanizado, ele é acolhedor, e ele está pronto no espaço, no ambiente para atender a todos. Que todos é esse que a academia forma? Né? Então, assim, mais uma vez, trazendo aquela construção já feita anteriormente, que é pensar, a gente realmente, como a própria Tiffany falou, a gente está colocado o tempo inteiro num contexto de um conhecimento, ou de uma estrutura de conhecimento colonial, que é o que a branquitude sempre impôs nas academias, principalmente para a gente. E a gente aceita e engole, a gente se acha realmente o ápice da vida. Só que enquanto a gente não sai desse lugar de conforto, a gente simplesmente vai estar seguindo os modismos sociais de propagar. Sou a favor das lutas A, B, C e D. Porém, contudo, todavia, entretanto, a minha vida, as minhas ações, as minhas práticas, elas não pregam isso. Então, assim, realmente, a fala, principalmente uma fala que ela trouxe, que a gente muitas vezes constrói momentos de negritude, né, das rodas de negritude, é dizer, às vezes a gente discursar tanto e simplesmente tentar dialogar tanto cansa. E a gente tem que chegar realmente na porta com alguns pés e sair empurrando para ver se as pessoas simplesmente conseguem visualizar que a estrutura está errada há muito tempo, que ela está num ponto mesmo de corrosão absurdo e extremo, e que ninguém simplesmente para se atentar, ou que as pessoas que dizem tão aliadas, elas na verdade não estão prontas para compactuar e bater e dizer, isso tem que mudar, isso tem que parar. Né? Aqui dentro da universidade a gente tem uma disciplina chamada diversidade, né, que ela vai abordar as questões justamente desse contexto de saúde, tratando, segundo a metodologia da disciplina, esses povos que estão vulneráveis, essas populações que estão vulneráveis e que são normalmente marginalizadas ou que normalmente são invisibilizadas. Mas a gente, dentro dessa estrutura, a gente tem docentes que não são preparados e capacitados para simplesmente sequer falar sobre a temática. E aí, às vezes eu paro e penso,
Será que realmente é a falta de gente no mundo que possa falar sobre a temática, ou aquela questão de querer centrar sobre a pessoa que ela não tem propriedade à fala, que ela simplesmente não busca se aperfeiçoar sobre a fala que ela vai colocar, mas quer tomar aquele espaço, quer continuar conduzindo aquilo ali para ela estar válida e estar confortável? O mundo, ele faz isso, ele cria a estrutura simplesmente para muitas vezes colocar a gente num ponto de parece que avançou, mas ele simplesmente está ali fantasiando aquele cenário para que a gente, às vezes, ache que a gente está no processo inclusivo de todas as populações, de todas as pessoas. E não é assim. Então, assim, eu convidaria, principalmente nesse contexto que a gente está aqui, enquanto profissional de saúde, e lamentavelmente vai ter que usar o termo, a sair da mediocridade e parar de se contentar com esse ensino cis e hétero que tenta passar para a gente na academia continuamente. Sair desse ambiente muito confortável, muito acomodado, para questionar essa docência. E se ela está arcaica, que ela se aperfeiçoe. Se ela realmente não tem conhecimento, não tem embasamento, que ela se vire para construir isso e produzir isso. Porque é o retorno de profissionais que elas estão formando para o mercado. É como a Tiffany disse, realmente aqui a gente vivencia essa experiência. Você chega numa unidade de saúde para você ser acompanhado, para você se tratar, e as pessoas vão questionar sobre todas as ISTs possíveis do planeta que você tem cara de que pegou, porque você é uma pessoa que diferencia o padrão cis. Então, assim, é entender que tipo de humanização é essa de bosta que a gente fica falando que a gente tem e que a gente constrói enquanto enfermagem, sendo que a gente não dá conta disso quando chega a pessoa trans dentro do espaço, o homem trans, a mulher trans dentro desse espaço. Ninguém lembra dessa humanização, ninguém lembra desse acolhimento de saúde que a gente tanto trata nas unidades básicas, que a gente quer tratar, pega a pessoa assim, a gente pega no colo, balança, faz carinho e tudo mais. Agora, o trans, não. A gente vem com 5 pedras na mão dentro da unidade, afasta a pessoa do atendimento e depois quer falar, não. Porque essa população é a população que está lá, que tá nas drogas, que está no... Pelo amor de Deus, né? Eu acho que, assim, essa estrutura hipócrita ela só vai morrer quando pessoas como nós nos mobilizarmos a modificar esse cenário e parar de simplesmente aceitar tudo que nos ofertam como conhecimento nesse padrão totalmente ridículo que a gente tem que vivenciar. Conclua a minha fala. Nós temos aqui mais 3 perguntas no chat, mas aí para não prolongar muito, eu vou pedir para uma pessoa só responder, certo? Sara Santos perguntou, não, perdão, Iana M perguntou: se eu, mulher negra cis, escrever um conto com personagens trans, estou dando representatividade ou roubando o lugar de fala das pessoas trans? Eu acho que a mulher deve responder. Eu acho que é a Tiffany e a Helena aí, né? Tiffany, pode falar, meu bem. Todo mundo. Tiffany, desculpa interromper, tá travando de novo. Vocês estão me ouvindo? Acho que o meu tá Sim, travando. Pronto, sim, tá ótimo agora. melhorou. Eu acredito que assim, ó, é uma faca de 2 lados, né? É uma faca que vai ter 2 lados. Porque assim, você vai escrever um conto, mas você vai fazer uma busca ativa, por exemplo. Nem sempre a prostituição, 90% das meninas trans e travestis vivem da prostituição. Mas eu tenho um percentual de que outras, vamos supor, 10%, 5% vive do tráfico de drogas. Né? E aí eu tenho um percentual que 0,3% vive do subemprego. Então, esse conto seu, você vai fazer uma busca ativa, você vai trazer o protagonismo de fato, ou você vai fazer como aquela novela de Van, né? Então, uma pessoa que acessou a medicina de uma maneira tão rápida, porque para acessar meu endocrinologista, na época que eu acessei o ambulatório trans, era na época que eu tinha que fazer exame de HIV e AIDS. Depois desse exame de HIV e AIDS, foi que eu fui para um assistente social. Do assistente social, eu fui para uma enfermeira. Da enfermeira marcaram a endocrinologista, que levou quase 6 meses para ser atendida, né? Então, eu não acessei rápido. E antes de ir para a endocrinologista, eu já fazia uso fazer minha harmonização por conhecimentos de travestis mais velhas, que me ensinou, e quando eu chego no conhecimento médico, técnico, diga-se de passagem, foi conhecimentos parecidos, né? Enfim, mas aí é importante pontuar qual o conhecimento, por exemplo, eu vou fazer uma narrativa sobre quilombo, é sobre o meu olhar, eu vou descer para uma pesquisa e eu vou trazer o protagonismo dessas pessoas, vou desejar essa obra, como eu falei, da minha escrita na especialização, eu coloquei as travestis como coautoras da minha escrita.
né? Então eu coloquei elas como coautoras, porque eu trabalhei, elas são mais do que o embasamento teórico que a academia precisa para validar qualquer pesquisa. Elas estão ali como coautoras, sujeito porque elas trazem uma memória de vida, lembranças, memórias, né, como categoria, enfim. Então é pensar, né, como é que você vai trazer essa narrativa, né, né, e como é que você vai trazer o protagonismo, né, dando voz, vez, autonomia a esta população. Então, acredito que seja uma maneira de tensionar, jogar para o mundo, né, essa escrita, as pessoas vão ter acesso e depois você impulsionar outras meninas para que elas sejam autoras de sua própria história. Não sei se eu consegui responder, viu, gente? Conseguiu, e eu acho que é finalizar dizendo, você vai falar com e não por. Isso mesmo, Bruno, isso mesmo. Agora nós temos uma pergunta de Lana, que eu acho que Helena acabou até pincelando um pouco, mas pode reforçar. Lana coloca que, como futura enfermeira, cis, preta e sapatão, me questiono muito sobre estratégias de acolhimento para nós, pessoas QI+, perdão, nos serviços de saúde. Quais sugestões vocês, enquanto pessoas trans, sugerem para que possamos acolher melhor essas pessoas trans e travestis? Bom, então, dentro desse contexto, realmente eu acho que o principal é a gente conseguir tirar a comunidade de forma geral, a sociedade de forma geral, na verdade, desse comodismo de onde ela está. Por um serviço e dizer que ele existe, ponto, não é o suficiente. Porque senão a gente criava a estrutura do prédio, deixava lá, fechava a porta e saía todo mundo andando, né? Tá criado. E não é assim que as coisas funcionam, e nem devem funcionar. Então, assim, dentro desse contexto, eu acho que a primeira coisa seria uma mobilização de provocação realmente de quem está ali, né, como protagonista da fala dentro do cenário. Então, assim, dentro dessas salas de aula, dentro dos nossos espaços, nós temos pessoas que elas construem cenários diferentes e elas sejam motivadas e que se crie e fortaleça o espaço de fala dessas pessoas. Que a gente garanta, conselho e fortaleça a fala que essas pessoas construírem dentro desse cenário. Questione essa docência, né, que está tão acostumada a falar sem ser questionada o tempo inteiro, então todos eles trabalham em base de um método, de uma realidade absoluta dentro da universidade, a respeito dessas diferenciações que muitas vezes são citadas, ou melhor, que vão ser encontradas no campo do cuidado e que a gente muitas vezes não vê durante o período que a gente passa na academia, né? Então, assim, eu acho que o processo ele tem que ser uma inflexão coletiva pelo pensar e fazer refletir dentro desse espaço acadêmico de que será que a gente está formando enquanto saúde? Sabe? Não dá mais para a gente pegar, enquanto enfermagem, aceitar que meu cuidado ele é um cuidado simples, sucinto, direcionado a um grupinho de pessoas, de um mundo tão diverso de pessoas, de um mundo tão diferenciado de pessoas. Não dá mais para a gente pegar e chegar nos espaços e ter que ficar lidando com um profissional que a gente vai ter que ensinar a como lidar com a gente, a como ter que, sabe? É uma coisa que a academia já tinha que, no mínimo, basear esse ensino e falar assim, olha só, isso aqui está sendo ofertado para vocês, porque o mundo, ele é composto de pessoas muito diferenciadas. E por ser composto de pessoas diferenciadas, vocês precisam saber trabalhar essas diferenciações, essas potências dessas pessoas. E não simplesmente se concentrar num fator único, porque eu estou inserido dentro de uma clínica X, ou porque eu quero uma especialização tal, e isso fazer com que você se torne um profissional completamente defasado. Essa é a grande realidade. Um profissional completamente transfóbico até, um profissional completamente racista, um profissional que, assim, sabe, realmente o reprodutor dessa política segregadora que a gente vivencia tanto nesses espaços. Não adianta falar de saúde para todos se eu não me preparo para promover saúde para todos. Não adianta ficar discursando sobre amor ao SUS se eu esqueço que nesse espaço do SUS eu tenho que lidar com populações diferentes. Não adianta ficar pegando e gritando aí para cima e para baixo que a gente tem que pegar e fortalecer o nosso sistema de saúde, que a gente tem que fazer isso e aquilo que o outro tem no sistema de saúde, se a gente simplesmente, no momento que a gente vai prestar o atendimento, ou no momento que a gente vai se capacitar para prestar esse atendimento, a gente começa a ignorar contexto. Então, a minha colocação a respeito do que fazer nesse cenário é começar a provocar desde a base essas reflexões para mostrar que o ensino está falho, que esse cenário ele precisa ser modificado para poder provocar essa fagulha e incendiar realmente o contexto. Só assim a gente vai conseguir modificar esse cenário do o que se pode fazer, sabe? Sair do que se pode fazer e a gente começar a praticar isso, principalmente dentro dos nossos espaços acadêmicos.
Não sei se contemplo com a minha resposta, mas é isso. Bom, Helena, eu posso só falar uma única coisa em relação ao que você À vontade. disse? Eu não sou enfermeiro, mas eu acho que, além de tudo que você já traz, as pessoas que estão nesses espaços, né, que trouxe essa provocação, você não tem que você não tem que se contentar com o que está posto, e, pelo contrário, você tem que lutar, não é para que pessoas cisgêneras